Bem-vindos ao Poder Local Odivelas. Em 2001, quando Odivelas adere à rede portuguesa das cidades saudáveis, assume claramente um compromisso de desenvolver e promover políticas sustentáveis de saúde e de bem-estar da sua população. Acontece que em 2009, no âmbito da elaboração do Plano Municipal de Saúde, no âmbito de um inquérito feito à sua população, houve uma pergunta feita diretamente aos munícipes sobre o que achavam do estado da saúde em Odivelas. A pergunta, mais concretamente, era: acham que Odivelas é um concelho saudável? Pois em 2009, os munícipes de Odivelas responderam esmagadoramente, uma percentagem de 66%, que não achavam Odivelas um concelho saudável. É o tema de hoje do Poder Local de Odivelas. Odivelas, um concelho saudável ou nem por isso? E é em função desta temática que temos hoje aqui 4 convidados para debater uma questão que interessa a todos os odivelenses, ou não se tratasse da saúde. À direita, começando à direita no ecrã, representante do PS, Carlos Lopes, Marco Pina, representante do PSD, Maria da Luz Nogueira, pela CDU, e finalmente à esquerda no ecrã, José Pignatelli, representante do CDS-PP, a quem, desde já e a todos, endereço o meu cumprimento e o meu agradecimento em nome da TVL por estarem aqui a debater esta temática. Começando precisamente à direita no ecrã, pelo representante do PS, Carlos Lopes. Quando foi feito este inquérito em 2009, no âmbito da elaboração do Plano Municipal de Saúde de Odivelas, quando houve esta resposta, na sequência desta resposta negativa, uma das justificações, uma das questões que foi mais colocada ou mais mencionada pelos munícipes inquiridos no âmbito deste inquérito, foi que em Odivelas não há médicos suficientes. Isto foi em 2009, estamos em 2013. Eu gostaria que o Carlos Lopes comentasse esta afirmação dos municípios de Odivelas e se de facto este cenário de insuficiência de profissionais de saúde se mantém atualmente no concelho de Odivelas. Bem, essa questão é uma questão já muito antiga em Odivelas. Eu que desde miúdo que vivi em Odivelas, o problema de saúde e de acesso à saúde sempre foi bastante problemático. Eu não sei se neste momento, com as políticas de saúde que este Governo está a ter atualmente e com o envelhecimento dos técnicos de saúde, se este problema se mantém ou se agravou. Eu estive a ver alguma estatística e até a estatística mostra que houve um acréscimo de médicos nestas áreas como Odivelas, Amadora, neste segundo anel da cidade de Lisboa. A questão da saúde é algo que é do poder central, em que os municípios não têm capacidade direta, não têm atribuições diretas para desenvolver os centros de saúde ou as extensões dos centros de saúde, ou mesmo gerir as questões o número de técnicos que poderão servir a população. Temos outro problema, que é a formação a nível da medicina é muito baixa para a população que nós temos. Isso representa um problema acrescido. Pior ainda, com o envelhecimento de todo o corpo técnico de médicos que hoje temos atualmente, e mesmo de enfermeiros, pode agravar a situação. Temos outro problema, é que as remunerações são praticadas em Portugal, mesmo que sejam a nível acima da média em Portugal, é bastante mais atrativo neste momento ir para o estrangeiro. E isto acontece com os enfermeiros, que são pagos a 4,5€ a hora, e, portanto, vão para a Inglaterra ganhar 3.000 euros e aqui ganham pouco mais que o ordenado mínimo. Portanto, Portugal, para a saúde e para o desempenho e para a profissão da saúde, não é atrativo. Quem sofre as consequências disso é a população. Eu penso que nós temos tido nos últimos tempos, e essencialmente com este Governo, uma política perfeitamente economicista, cortar, e os efeitos começam-se a ver. Os municípios acabam por ser a ponta final destas questões da saúde. Quando referiu aí há pouco as cidades sustentáveis, é preciso referir, as cidades saudáveis, é preciso referir uma coisa. Nós vivemos muito de modas e destes chavões. As cidades saudáveis nasceu nos Estados Unidos, penso nos Estados Unidos ou Canadá, em resposta aos problemas ambientais das cidades. E isto temos que enquadrar bem estas questões, porque quando estes programas, ou estes programas chegam até nós, passados 20 anos já têm sido implementados, as culturas anglo-saxónicas sabem responder muito bem às problemáticas urbanas. Essencialmente, isso é um programa para as problemáticas urbanas.
naturalmente nós podemos adaptar à nossa realidade. Agora, este problema dos médicos que nós temos hoje em dia, voltando ao tema, é um problema nacional, não exclusivo do município, em que os municípios, pelas suas competências e atribuições, não têm grande capacidade Mas, Carlos Lopes, deixe-me fazer concretizando um pouco o seu raciocínio. A ideia que existe a nível nacional é que há, de facto, uma dificuldade enorme de colocação ou de convencer, pelo menos, os profissionais de saúde a deslocarem-se para zonas mais interiores do país, que estão despovoadas, efetivamente, e onde há carências efetivas a nível pessoal médico. Essa questão não se colocaria de forma tão pertinente e tão gravosa em zonas urbanas, nomeadamente junto dos grandes centros urbanos, como é o caso de Lisboa, com concelhos limítrofes muito populosos, como o caso de Odivelas. Portanto, na sua opinião, apesar dessa proximidade em relação ao grande centro de decisão, em relação à capital do país, Odivelas também enferma, digamos assim, de algum problema no âmbito da colocação e da deslocação de médicos. Está enferma há décadas, não é uma coisa de agora. Há aqui uma questão que eu tenho que dizer. Vão ser inaugurados proximamente 2 centros de saúde em Odivelas. Vamos falar disso a seguir, tem sido uma luta enorme para se conseguir. Houve o Centro de Saúde de Odivelas, que esteve para ser iniciada a sua construção, foi travada depois pelo Governo a sua edificação. Portanto, e Odivelas é altamente deficitário num centro de saúde, porque o centro de saúde que existe é o administrativo, que é em frente ao local onde hoje está prevista a sua construção, e a extensão do centro de saúde, que é na Rua dos Bombeiros, dizer que aquilo é mau para a prática da saúde e para o desempenho profissional dos técnicos é um elogio quase. Portanto, o que é que o município pode fazer nisso? Reclamar junto da ARS, é aquilo que tem sido feito, e tentar o máximo possível construir os centros de saúde para qualificar a prestação da saúde em Odivelas. Muito bem. Isso tem sido feito. Passando a Marco Pina, o Carlos Lopes falava há pouco que o município pouco ou nada mais pode fazer do que reclamar junto à ARS por mais, já voltamos à questão, por mais profissionais de saúde. Eu recordo que no âmbito desta adesão de Odivelas à rede portuguesa das cidades saudáveis, a Câmara Municipal de Odivelas desenvolveu um projeto que se chamava Odivelas Conselho Saudável. Eu pergunto ao Marco Pina se acha que, efetivamente, qual será, digamos assim, o papel da Câmara nesta questão da insuficiência de médicos. O que é que a Câmara pode fazer de melhor ou de mais no sentido de garantir à população, de facto, uma rácio mais significativa em termos de relação população-médico? Obrigado, Luís. Primeiro que tudo, desejar boas noites, quer aos meus colegas de painel, quer aos nossos espectadores que nos veem através de casa. Quero agradecer também ao Luís por me fazer esta pergunta, porque vai efetivamente de encontro àquilo que iria responder de acordo com a exposição do Carlos. Aquilo que Odivelas poderá fazer é assim: nós temos que fazer primeiro uma introdução relativamente àquilo que são as atribuições por parte de quem tem a política de saúde em Odivelas, porque, como todos nós sabemos, as políticas de saúde municipais baseiam-se basicamente sobre políticas de educação para a saúde, de promoção da saúde, e não tanto na alocação de profissionais de saúde que tanta falta fazem, como todos nós sabemos, nos diversos municípios do nosso país. Focando-me em Odivelas e com a pergunta concreta que o Luís me colocou, posso lhe dizer o seguinte: penso que com boa vontade e com algum tipo de capacidade criativa que se consegue aqui algumas sinergias que beneficiam os utentes dos diversos municípios. E vou-lhe dar o exemplo relativamente ao USF da Ramada. O USF da Ramada hoje existe e é efetivamente uma unidade de saúde familiar que tem tido, e nós temos grandes feedbacks positivos por parte dos utentes, e hoje existe e é uma realidade, porque houve efetivamente um empenhamento por parte da vereadora da saúde, neste caso a doutora Sandra Pereira, para que esta fosse uma realidade hoje em dia. E isto permitiu o quê? Para que todos percebam. A unidade de saúde familiar neste momento existe e tem a mais-valia de conseguir fixar um conjunto de médicos que poderiam estar dispostos a abraçar outro tipo de projetos por falta de instalações em Odivelas que lhes fornecem um conjunto de condições para que eles possam exercer a sua prática, e havia um conjunto de médicos que estavam dispostos a abraçar outro tipo de projetos se não houvesse esta solução arranjada para o USF da Ramada. Ou seja, isto, para concluir esta situação da USF da Ramada, gostava de dizer que houve um empenhamento por parte de quem tem o pelouro da saúde em Odivelas de solucionar esta questão arranjando umas instalações dignas para a instalação daqueles médicos. Neste momento estas instalações são uma realidade,
Mas é na Ramada, porque houve um conjunto de situações que permitiram que fosse na Ramada, a renda do edifício é uma renda bastante aceitável, houve uma negociação através com a Câmara e com a ARS que permitiu que elas hoje fossem efetivamente uma realidade, permitiu a fixação destes médicos que não migraram para outros municípios nem para outras localidades, ficando no nosso município a exercer a sua atividade, o que permitiu numa primeira fase, uma absorção de 10 mil utentes, neste momento já absorve 17 mil utentes, por isso houve aqui um acréscimo de absorção de utentes, o que é um fator determinante para todos nós, porque nós sabemos que Odivelas tem efetivamente 60 mil utentes sem médico de família, e isto é para todos nós uma preocupação e que deverá figurar nas nossas prioridades sempre. Nesse sentido, ter uma unidade de saúde familiar criada, lá está, como me perguntam, mas a Câmara tem responsabilidade ou tem a competência para criar uma unidade de saúde familiar? Não tem a competência direta de a criar, mas conseguiu, através de um conjunto de protocolos e de um conjunto de vontades, junto da ARS, criar o espaço, a Câmara paga aquele espaço, o espaço está ao dispor daqueles médicos, daquela população, e está a ser utilizado, como todos nós sabemos, com um grande êxito, e como há pouco referi, no princípio aquilo que era uma absorção de 10 mil utentes, neste momento absorve 17 mil utentes. Isto vou-me prender agora com um aspecto que é um pouco técnico, que não queria muito focar, porque as pessoas às vezes lá em casa não podem não perceber, mas neste momento temos uma USF que passou do tipo A para o tipo B. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, derivado a um conjunto de competências que aquela USF consegue desempenhar e de um conjunto de preceitos que, estando reunidos, permite que esta USF absorva mais utentes do que nas suas genes estariam pensados. Neste momento, há aqui um acréscimo de mais 2 mil utentes relativamente àqueles utentes que nós albergávamos, ou que tínhamos utentes que conseguiam deslocar-se àquela USF, cerca de 15 mil. Neste momento, por passar de tipo A para tipo B, conseguimos absorver mais 2 mil utentes e temos neste momento 17 mil utentes na USF da Ramada. Isto é efetivamente uma questão que tem que ser afurada e que é que nós nos regozijamos por isso, porque efetivamente é um dado para relevar. E se fossem feitos outro tipo de sinergias, como ocorreu nesta matéria em apreço, penso que seriam dados grandes passos para que alguns utentes que não têm médico de família pudessem passar a ter, porque é essa a intenção, quer dos responsáveis políticos que têm a saúde em Odivelas, quer penso eu, das políticas de saúde que são regidas pela ARS Lisboa. Marco Pinho, para fazer aqui uma suma ou uma síntese do que foi aqui dito, até para melhor esclarecimento dos nossos espectadores, à partida, há aqui uma concordância da sua parte relativamente à existência de uma situação de carência de profissionais de saúde em Odivelas. Concordo com isso. E presumo que, das suas palavras, é possível estabelecer uma relação entre a qualidade dos equipamentos e a fixação dos médicos. Exatamente. E no fundo, isso poderá ser uma aposta e um caminho, na sua opinião, para fixar mais médicos ou atrair mais médicos e profissionais de saúde ao Conselho de Odivelas. Deixe-me que lhe diga o seguinte. Nós, com as leis que nos regem neste momento e na área da saúde, essa situação verifica-se. Porquê? Porque a lei permite que haja efetivamente esta deslocação de profissionais de saúde para outros sítios e, neste caso... Mobilidade. Portanto. Exatamente. É permitido. Exato. E os médicos têm esse livre-arbítrio para o fazer. Para escolher o que oferecem neste caso, melhores condições. Houve aqui entre aspas, um aliciamento por parte do município, juntamente com o protocolo que fez com a ARS, junto dos profissionais de saúde, e os profissionais de saúde fixaram-se naquelas instalações, porque poderiam não o fazer, se não tivessem aquelas condições nem aquele espaço para o efetuar, poderiam efetivamente abraçar outro tipo de projetos, porque efetivamente o conhecimento que temos é que eles estavam dispostos a isso. E foi bastante útil para o Conselho de Odivelas poder contribuir para a resolução deste problema, não a resolução tal como é óbvio, mas para a minimização deste problema que nós todos conhecemos. Respondendo só ao Carlos, queria dizer só o seguinte relativamente à questão da competência por parte do município e por parte do Centro de Saúde de Odivelas. Como sabemos, e já vamos falar daqui a pouco com certeza absoluta, temos 2 centros de saúde prestes a inaugurar. Hoje mesmo, a Unidade de Saúde Familiar da Ramada é transferida para a Unidade de Saúde, para o Centro de Saúde Novo da Ramada, vai passar já a elaborar, já houve hoje a efetivação desta transferência das instalações da USF da Ramada, aquela que abordei há pouco, para estas novas instalações. Sim. Isto é um dado relevante. Relativamente à questão de Odivelas, há aqui pequenos pormenores que não nos podemos esquecer. Porque se efetivamente a responsabilidade da construção dos centros de saúde é por parte da ARS e por parte do Governo, não nos podemos esquecer que há uns anos atrás, por parte do vereador Sérgio Paiva, que tinha um pelouro das obras municipais, penso eu, e do urbanismo em Odivelas, foi feito um protocolo em que
haviam 2 polos para serem construídos relativamente ao Centro de Saúde de Odivelas. E o polo 1 iria ser construído com responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas e iria estar inserido na requalificação do mercado de Odivelas, que iria ter 5 pisos, ia ser um edifício completamente remodelado, e aí iria sediar-se o polo 1 do Centro de Saúde de Odivelas e iria ser, porque está protocolado, com a responsabilidade do município, e o polo 2 iria ser por parte do Governo, que iria ter essa responsabilidade de instalação. Por isso, houve aqui um protocolo. Também devemos dizer o seguinte, é que alguns pressupostos não foram reunidos e por problemas burocráticos, através do Tribunal de Contas, esta situação ficou retida porque não houve um protocolo, não houve uma extensão de... Agora falta-me o termo, uma portaria de extensão para esta situação, e por parte do Tribunal de Contas houve efetivamente alguns trâmites que não foram cumpridos e este Centro de Saúde ficou retido. Queria só dar esta nota por parte do Centro de Saúde de Odivelas e por parte destes 2 pontos que compunham. Portanto, estamos ainda, e vou passar agora a palavra à representante da CDU, Maria da Luz Nogueira, estamos ainda um pouco centralizados na questão dos meios humanos. Eu já ia passar numa segunda fase, digamos assim, à discussão dos equipamentos, em relação aos equipamentos. A CDU tem sido, como normal, como é habitual, uma das vozes mais críticas e mais atentas a estas questões, e há uma denúncia que é feita recentemente pela CDU de que anualmente há cerca de 2.000 pessoas no Conselho de Odivelas que ficam sem médico de família. Falou-se aqui, de facto, na melhoria dos equipamentos como uma solução para a fixação de mais médicos, e eu queria ouvir, obviamente, da representante da CDU, uma opinião sobre esta questão. Com certeza. Muito obrigada, antes de mais. Boa noite a todos. Cumprimento o painel, cumprimento a TVL. É um prazer voltar a estar aqui ao fim de alguns meses. Este é um tema, de facto, particularmente interessante porque toca de forma muito forte, digamos assim, muito significativa a vida das pessoas, e essa opinião ou resposta a esse inquérito que referiu no início, na sua introdução, da população face aos cuidados de saúde, eu estou em crer que se o inquérito hoje fosse repetido, excepcionando a Ramada, e já lá vamos, seguramente que a taxa de insatisfação seria maior, eu creio que seria maior. Porque, como referiu também, de facto, a média de aumento de utentes sem médico de família por ano ronda esses valores, na ordem dos 2.000, e a razão é simples, a população aumenta e o número de médicos diminui, portanto, há aqui uma relação inversa entre o crescimento da população e os profissionais de saúde. Referiu 2001 e 2009 e tenho presente que em 2001 existiam no Conselho 101 médicos de família e existiam 134.000 habitantes, números, enfim, grosso modo. Em 2009 existiam 85 médicos de família e existiam já cerca de 150.000 habitantes. Agora aqui depois, entretanto, vêm os censos já a clarificar, mas na altura era à volta de portanto, de acordo com os anuários estatísticos, apontava-se para 150.000, mas pronto, há aqui realmente um desfazamento. É óbvio que os equipamentos são fundamentais. Agora, e nós já iremos a seguir falar, mas eu não resisto, desde já, em pontuar esta questão, é que os meus 2 caros colegas de painel são das forças políticas que têm a responsabilidade pela degradação a que chegaram e em que estão os equipamentos de saúde em Odivelas. Porque referiu que em 2001 o Conselho aderiu à Rede das Cidades Saudáveis, referiu um conjunto de dados, e eu refiro outro, que em 2001 foi celebrado o primeiro contrato de programa para a construção de equipamentos de saúde no Conselho de Odivelas. E tenho neste caso à minha frente, representantes das forças partidárias e também, de algum modo, aqui assim à minha esquerda, porque vai tendo uma perninha no governo, portanto, as forças partidárias que, de facto, durante estes 13 anos não concretizaram a promessa ou o compromisso, porque foi um compromisso escrito entre a Câmara Municipal e a ARS, de construção. Na altura eram 3 equipamentos de saúde. Portanto, isto só para pontuar, é porque a degradação não acontece por acaso e a falta
digamos, de vontade dos técnicos de saúde em se fixarem naquele território, se bem que eu tenho dúvidas que essa seja a questão de fundo, porque é sabido que há escassez de médicos, ponto, porque durante uma quantidade de anos não se apostou na formação de médicos, e isso foi denunciado atempadamente, que havia um determinado momento da nossa vida, da nossa sociedade, em que um grupo muito significativo de médicos, corresponderá a um ano em que terá saído das faculdades de medicina, portanto, um determinado quadro de médicos que foi reforçar o Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, foram feitos alertas há muitos anos de que, em data tal, cuja agora eu não consigo precisar, uma boa parte dos médicos iriam estar em idade de reforma. E, portanto, isto acompanhado sempre dos alertas e das críticas, há que aumentar a formação de profissionais nesta área. E andou-se aqui um bocado, andaram um bocado, não sei por pressões de quem, procurando satisfazer que tipo de lobbies, mas a verdade da Ordem dos Médicos, é que por exemplo? não houve. Pronto, a verdade é que não houve investimento na formação de profissionais e, portanto, hoje constatar que Portugal não tem o número de médicos que precisa é a mesma coisa que dizer hoje é maio, dia 21, estamos em 2003, porque era previsível já há largos anos atrás que nos íamos confrontar com esta situação. Depois, portanto, iremos falar a seguir dos USFs e da Ramada mais em concreto, etc, certo? Mas eu só queria aqui, porque estamos ainda a falar dos médicos, e foi também um aspecto que a CDU denunciou recentemente, é que a partir de determinada altura começaram-se, para mim, todas as profissões são dignas e têm que ter condições para o exercício da função, etc. Portanto, não há aqui profissões mais importantes que outras do ponto de vista, daquilo que é o exercício da atividade profissional. Agora, e isto tem a ver com a condição em que alguns médicos estão a prestar serviço, porque foi-se vulgarizando em Portugal o trabalho precário até ao limite do pacote da hora, tem 60 horas, ou tem 50 horas, ou tem 10 horas, e nós temos hoje médicos, no Centro de Saúde de Odivelas e noutros, a trabalharem através de agências de trabalho temporário, portanto, colocados através de agências de trabalho temporário, que têm, de facto, um pacote de horas para dedicar ao exercício da profissão nos centros de saúde de Odivelas. Isto é completamente inaceitável, porque hoje são uns, amanhã são outros, portanto não dá qualquer tipo de estabilidade à população, são, de uma maneira geral, como não poderia, aliás, deixar de ser, portanto assumem a figura de médicos de recurso, estão uma parte da manhã numa extensão do centro de saúde, numa parte da tarde noutra extensão, não estão os dias todos da semana. Quer dizer, isto é nada, de facto, porque estamos a falar de uma área extremamente sensível e, normalmente, eu estive há relativamente pouco tempo numa das extensões onde a situação é mais crítica, que é na Ormeira, que corresponde exatamente a uma zona populacional de grande carência, do ponto de vista social, sociocultural, etc., e que, portanto, necessitaria de cuidados de saúde reforçados, mas não por acaso, porque todos nós sabemos o que é isto dos guetos, não é? Não por acaso acontece ali, de facto, uma grande precariedade ao nível dos cuidados de saúde. Quando está... Diga. Muito bem, Maria Luz, em relação àquilo que estava a dizer, eu notei que também, um pouco à semelhança do que fez aqui o Carlos Lopes, explica ou tenta explicar esta questão da carência de profissionais de saúde em Odivelas a montante do Conselho de Odivelas. Portanto, das suas palavras, depreendo que há aqui uma política nacional de saúde, ou pelo menos há um enquadramento em termos legais da atividade dos médicos que não beneficia rigorosamente esse tipo de situação, isto é, a colocação de mais médicos em zonas mais periféricas dos grandes centros urbanos, neste caso Odivelas. É essa a sua opinião? Porque eu queria te perguntar basicamente, o que é que uma autarquia, o poder local, pode fazer para contrariar esse tipo de situações? Certo. Eu antes, vamos ver, Odivelas tem naquilo que são os concelhos da chamada Grande Lisboa, portanto, Loures, Amadora, Vila Franca, enfim. Odivelas tem dos piores indicadores a este nível. Portanto, o maior número de utentes sem médico de família é
Primeiro em Rio de Moro, ali assim uma grande zona, portanto Sintra tem mais que um agrupamento de centros de saúde e portanto há um que se situa na zona de Rio de Moro, que eu tenho de memória, estou a falar de memória, e que é onde reside a situação mais crítica. A seguir está o Odivelas, que pode não estar sozinho, pode ter alguém ao lado, mas está a seguir. E é evidente que Odivelas não é uma ilha, nem Rio de Moro é uma ilha. É evidente que há aqui um problema de falta de médicos a nível do país. Agora, por alguma razão também há conselhos, ou há centros de saúde, ou há agrupamentos, como agora se designa, que são mais afetados do que outros. Por exemplo, eu lembro que há sensivelmente 4, 5 anos abriram alguns concursos, nós na altura denunciámos pontualmente cada uma das situações, abriram vários concursos para médicos, para centros de saúde dentro de Lisboa, dentro de Cascais. Eu não tenho agora presente exatamente os conselhos todos, mas não abria para Odivelas. Por exemplo, perguntar-me-á porquê. Opções políticas que eu não estou em condições, obviamente, não estava na Divisão Regional de Saúde, no Ministério da Saúde, não sei que explicação é que foi dada. Na altura nós colocámos a questão em reunião de Câmara, aprovaram-se moções, etc. Há aqui, de facto, um fator também de pressão que as câmaras podem exercer junto do poder, e esse fator de pressão pode ser tão ou mais ter resultados tão ou mais eficazes, digamos assim, quanto sejam acompanhados também pela participação das populações. Nós achamos que um município tem que ter sempre consigo as populações e estar ao seu lado, e consideramos que isso em Odivelas acontece muito pouco ou quase nunca. E portanto pode ter havido aqui também pouca veemência, pouca afirmação na reivindicação e na exigência e na denúncia. Não subestimo que o facto das instalações terem de facto, serem realmente de muito má qualidade, seja um fator que não é atrativo. Agora, isto é um facto. Outro facto é quais são os critérios na abertura de concurso. E nas situações que eu referi, havia já claramente muito mais pessoas sem médico de família no Conselho de Odivelas do que noutros conselhos que na altura foram privilegiados em termos de alargamento do quadro de médicos. Eu tenho aqui só dois indicadores muito breve relativamente aos rácios. Odivelas tinha em 2010, são os últimos dados que disponho, fornecidos pelo então agrupamento de centros de saúde de Odivelas, tinha 2.300, cerca de 2.400 utentes por cada médico. Portanto, isto é absolutamente, não é funcional, não há prevenção de saúde que resista, não há sequer tratamento que resista a um rácio destes, portanto, desta dimensão. Muito bem. José Pinatelli, finalmente chegando a si, a freguesia de Odivelas, digamos assim, com as duas extensões de saúde, tem de facto uma grande maioria de utentes uma maioria de utentes muito significativa que não tem médico, digamos assim. Falam-se em percentagens de 41% num e 51% noutra, não sei se são esses os elementos que tem em seu poder. De qualquer forma, eu ia lhe perguntar, um pouco na sequência das palavras de Maria da Luz, acha que de facto Odivelas carece de algum poder reivindicativo ou de capacidade de denúncia destas situações, e acha que isso é uma justificação, uma das justificações para os rácios que foram aqui apresentados? Primeiro que tudo, boa noite a todos, é um prazer estar aqui pela primeira vez. E eu acho que há aqui uma questão que é contra números e contra factos, não argumentos. Mas antes de responder diretamente à sua pergunta, ou melhor, tenho um pouco de resposta à sua pergunta, é o que é que todos nós, enquanto comunidade, autarcas e políticos, aqueles que são eleitos para representar as populações, podem ou não fazer. E vou aqui precisar uma coisa, primeiro, abonando a favor de uma explicação que o Marco Pina deu muito bem, acerca do que seria o Polo 1 e o Polo 2 em Odivelas. Uma coisa que não está perceptível é se o Polo 1 seria no lugar onde disse que era o Polo 2 ou vice-versa, isso ficou por esclarecer, mas já agora, e por precisão, porque os documentos existem, e isto foi até tratado em sede de reunião de Câmara, na anterior legislatura, 3 de março de 2011, eu fiz parte
de uma comitiva encabeçada pela doutora Galriça Neto, que foi médica em Odivelas e que na altura era deputada na Assembleia da República, juntamente com o doutor Pedro Mota Soares, que nem sequer sonhava ser ministro. Tivemos uma reunião com a direção das unidades de saúde de Odivelas, e já agora faço aqui um parênteses, nós estamos a falar de há 45 dias para trás, porque tudo mudou agora, e depois lá iremos, com a anexação de Odivelas em Loures, que é o que se passou, e lá iremos. Exato. Mas eu queria explicar, e porque isto é preciso ser explicado, é que nessa reunião, isto porquê? Porque tinha havido um hiato, e esta reunião foi marcada, e foi sugerida pelo vereador Paulo Aide, por mim e por Miguel Chara Brasil, juntamente com a Galriça Neto, com um outro técnico, e com o Pedro Mota Soares, no sentido de perceber porque é que as construções da Unidade de Saúde Familiar da Ramada e da Póvoa de Santarém tinham arrancado e de repente tinham parado. Resposta a essa que nunca foi dada nem sequer em requerimento em sede de reunião de Câmara. Ora bem, na altura a diretora dos centros de saúde explicou-nos, ainda que sem documentos, que a questão estava, segundo a Administração Regional de Saúde Lisboa e Val do Tejo, na questão dos vistos do Tribunal de Contas. E que, curiosamente, mas ela comprometeu-se a arranjar, entretanto, a documentação, toda a cabimentação e todo o processo, o caderno de encargos, todo o processo que originava esta construção estava perfeitamente em ordem. Aliás, é sabido que, por exemplo, o projeto arquitetónico do Centro de Saúde da Ramada, que está hoje construído, o mesmo que do Polo 1 ou Polo 2, não sabemos qual, mas aquele que ficaria em frente ao CADES e ocuparia uma zona do antigo cemitério de Odivelas, foram ofertados, ou pelo menos é o que se diz, que foram feitos, pela, então, o grupo empresarial que geria o OTEC. Ok? Isto, portanto, já ia tocar nesse assunto. Exatamente. Portanto, eu vi o procedimento, falei com as partes, falamos com as partes antes de ir para esta reunião e, portanto, todos esses aspectos estavam tratados, estava tudo legal. Era uma questão de que o governo de então, por lápis ou não vem agora ao caso, não cassaçou o visto do Tribunal de Contas. Posto isto, e combinando, entretanto, com a direção das unidades de saúde de Odivelas, marcámos então para a primeira segunda-feira de maio, às 8h30 da manhã, e foi rigoroso, uma nova reunião para que conseguíssemos, isto na altura previam-se já as eleições antecipadas, mas independentemente das eleições não havia questão eleitoral, tanto que nem sequer se publicitou isso na altura, arranjou-se todos os procedimentos para, em termos de Assembleia da República, em termos de Comissão Parlamentar de Saúde, que se conseguir pressionar o Tribunal de Contas a resolver o problema do visto do Tribunal de Contas, o que foi conseguido, inclusivamente antes da data das eleições, que foi a 5, como todos sabem, a 5 de junho de 2011. Aliás, isso foi confirmado em reunião de Câmara, em outubro de 2011 ainda, numa declaração feita pelo Sr. Vereador Paulo Lar. E já agora, e portanto agora voltando então, e peço desculpa à sua questão, vamos falar de números. Ora bem, a unidade de saúde de Odivelas são numa espécie de 2 em 1. Uma que é dita, propriamente dita, que é a CS Odivelas, e a outra que é a CS da Pontinha. Ora bem, para que as pessoas percebam, Odivelas tem a sede, que não é no CADES é a sede morada, é na Rua dos Bombeiros. Depois tem a extensão do Olaio, a extensão de Canessas, a extensão da Quintinha, a extensão da Póvoa de Santarém, a extensão Odivelas A, a extensão a USF da Ramada, e a da Pontinha tem a Pontinha propriamente dita, que é a sede, a extensão de Famões e a extensão da Urmeira. Já agora, aproveitando aqui a deixa da vereadora da CDU, a Urmeira de facto tem um problema, e eu tenho os números de 2011, a Urmeira tem de facto um problema em 2011 que é quase que inaceitável. Tinha na altura, sem médicos de família, 3.536 utentes e tinha 3.565 utentes, ou seja, menos com médico de família. Mas já agora vamos precisar os números. Ora bem, há aqui uma outra questão que não foi aqui colocada e as pessoas ficarão impressionadas. Os inscritos nos centros de saúde de Odivelas à data de 2011 eram mais que a população. E estamos aqui mais ou menos a falar cerca de 18 mil pessoas. Isto tem uma razão de ser, que são os familiares que cá habitam e que não estão recenseados no concelho. São as pessoas que optam por ter a família dos amigos ou de familiares
para poder utilizar estes equipamentos, e nós tínhamos, em 2011, 168.724 inscritos nos centros de saúde de Odivelas, que engloba, portanto, a Pontinha em Odivelas. Vamos, portanto, fazer daqui um bolo, para que se perceba o seguinte. Nestas extensões de Odivelas tínhamos, à data, 41.958 inscritos sem médico de família e com médico de família 88.219, para um total de 130.975 pessoas. Na Pontinha, tínhamos um total sem médicos de família de 15.691 e com médicos de família 21.519, para um total de 37.749 pessoas. Ora, portanto, na Pontinha isto era dramático. E pergunta-me, como me perguntou, porquê que isto sucede? Sucede porque, e não é uma questão de agora, o Marco Pina, pronto, é mais jovem, mas é uma questão que vem do passado, que vem do pós-25 de Abril e que se vem mantendo. Que os médicos podem, e isto não tem nada a ver com questões salariais, os médicos podem fixar-se onde muito bem entendem, ou onde são convidados, ou onde entendem têm melhores condições de trabalho. Melhor ambiente, melhor secretária, onde tem a máquina do café ou não, enfim, estes pequenos pormenores. E naturalmente, depois também há aqui aquela questão dos convites, do tal pequenos lobbies dentro de um grande lobby que todos nós, penso, que não podemos escamotear, que é o lobby dos médicos, como depois há o lobby dos advogados, etc. Ora bem, o que se passa aqui é exatamente esta questão. Independentemente, portanto, de haver muitos ou menos ou poucos médicos de família, é o entusiasmo que os médicos podem ter ou não em ir para estas unidades. Porque, repare, para quem conhece bem estas unidades como eu, naturalmente que o senhor diz-me assim, é muito agradável estar na tal USF da Ramada, que foi muito bem na altura pela Câmara portanto, e por empenho, e o Marco Pina foi uma das pessoas que teve esse empenho, ok, é uma coisa pequena, mas é uma coisa agradável, que estava projetada no tempo para ir para um centro novo, que à vista desarmada e à vista exterior aparenta qualidade, aparenta um bom sítio para se poder estar, para se poder trabalhar. O mesmo se passava com o bairro Olai, onde se mantém hoje a unidade de vacinação. E, portanto, o que nós temos aqui é que perceber o que é que se passa, o que é que estava a passar. Aliás, dizia a senhora deputada, a senhora vereadora, desculpe, que havia todos os anos mais de 2.000 pessoas sem médicos de família. Eu até posso precisar. Só no bairro Olai, em Odivelas A e na sede, em 2011, por cada 6 meses a média era de mais 1.138 utentes inscritos que automaticamente não tinham médico de família. Portanto, o que nós temos aqui que abordar é o porquê destas razões, o porquê de se tentar sustentabilizar o antigo centro de saúde, que, como sabe, era num prédio de habitação e que, tanto quanto sei, data de 42 anos. Pelo menos eu estou há cerca de 34 em Odivelas e já conhecia anteriormente o centro de saúde. E portanto, tentar perceber o que é que há que fazer. E aí eu peço imensa desculpa. Acho que o poder autárquico, independentemente de não ter competências nesta matéria, como sabe, é a única área em que o Governo, a Administração Central, não delega competências nas câmaras municipais, mas ainda assim há que fazer. Porque já agora lança aqui um desafio. Será que todos saibamos quais são os serviços que hoje estão em Odivelas e os que já não estão em Odivelas? Eu posso dizer, dou-lhe uma notícia em primeira mão. Desde segunda-feira, e isto não tem a ver com a unidade de saúde familiar, mas tem a ver com um sistema de especialidade que Odivelas é tetinho e bom, que é a área de psiquiatria. Queríamos falar disso também. Posso dizer que desde segunda-feira a psiquiatria em Odivelas ficou resumida a 3 médicas. O Dr. Cabral Ferreira, que era o chefe da unidade, não volta mais a Odivelas, optou por ficar no Júlio de Matos. E ainda hoje, por volta das 2h30 da tarde, se preparavam já os cartões. Como sabe, cada utente tem um cartão próprio com marcação de consultas, tal qual como tem nos hospitais de Valência. Preparavam-se um conjunto de cartões para se enviar ao Hospital Beatriz Ângelo para a unidade de psiquiatria do Hospital Beatriz Ângelo para a consulta. Isso é um bom modo para passarmos. Como, já agora, no final do mês, no último dia do mês passado, antes do dia 1 de maio, a unidade de Medicina de Saúde Pública passou, como sabe, também para o Conselho de Loures.
Seria essa a grande alteração que estava a referir em termos de São contexto, duas grandes alterações. Juntaram um conjunto de valências que já de cá saíram. Exatamente. Anteriormente saiu, o CATS entrou em obras, nunca mais regressou todas as valências que o CATS tinha, nomeadamente o raio-x foi montado na nova unidade de São João de Estoril, unidade que eu acompanhei, e outras valências que lá poderemos ir. Muito bem. Isso é, de facto, eu dizia, um bom modo para passarmos ao segundo ponto de interesse neste debate, neste programa. Em relação àquele inquérito de 2009 feito à população, uma das questões mais colocada ou mais mencionada pelos municípios como fundamento à apreciação negativa ao estado da saúde do Concelho de Odivelas era precisamente a questão dos equipamentos. E há aqui três questões que eu gostava de abordar, sem prejuízo, de facto, depois falar um pouco mais à frente naquilo que se está para fazer ou que está para inaugurar brevemente, que também é importante para o Concelho de Odivelas, mas falando com alguns municípios de Odivelas e desde há algum tempo a esta parte, que uma das questões, de facto, de grande incompreensão por parte dos municípios de Odivelas tem a ver com o CATS, que estava sediado numa zona central de Odivelas e que agora terá sido deslocado, ou que foi deslocado em 2011, em março de 2011, salvo erro, terá sido deslocado para uma zona mais distante do concelho, para a Póvoa de Santo Adrião. Exatamente. Primeiro para Santo António dos Cavadeiros e depois para a Póvoa de Santo Adrião. E, de facto, muitas pessoas de Odivelas com quem eu falo, e eu conheci Odivelas relativamente bem há 4 ou 5 anos atrás, falavam com algum elogio do CATS, recorriam muitas vezes ao CATS em situações de emergência e, de repente, o CATS é deslocalizado, digamos assim, para a Póvoa de Santo Adrião. Acha que esta incompreensão, Carlos Lopes, esta incompreensão que há na generalidade da população de Odivelas relativamente a esta opção de deslocalização do CATS tem razão de ser? Qual foi, digamos assim, o grande móvel desta opção? O móvel está na ARS, que faz o planeamento e decide para onde é que as coisas, para onde é que os equipamentos vão e onde é que pode prestar o serviço, sem saber quais são os fatores ou os critérios que faz essa decisão. Esse é um problema que o município tem, que o município, entre aspas, não referindo suscetibilidades, o município vai atrás do prejuízo, porque normalmente tem conhecimento que a situação vai acontecer. Isto será a mesma coisa que formos à margem sul, aos municípios que são geridos pelo PCP, que são pelo PST, a ARS decide e faz, executa. Isto é um problema sério. E não podemos andar aqui com boas relações no sentido porque eu conheço o diretor ou conheço o diretor de departamento que as coisas vão sendo feitas. E é isso que acontece na realidade. Por mais que a gente queira dizer as coisas de outra forma, a realidade é esta. A ARS decide e executa. E o problema é que o município muitas vezes é informado que isso vai acontecer e não tem tempo para negociar ou até oferecer opções para que se possa encontrar uma solução melhor para a população. Mas o município não é convidado a emitir parecer ou a dar opinião? Ou estas soluções, estas opções são feitas de uma forma unilateral por parte do Poder Central? Muitas vezes estas... No caso do CATS em concreto, o Carlos Lopes, o que é que sabe desta questão em concreto? Eu falo desta questão porque, repare, há muita gente que me pergunta porquê que essa notícia apareceu na altura que se começou a construir os equipamentos, foi no final de 2010, 2011, o CATS saiu de onde ele estava portanto, ali na Abreu Lopes, e por simplesmente foi dada a informação que ele iria para a Póvoa para Santo António dos Cavadeiros primeiro, e houve muita contestação relativamente a isso, e depois foi parar à Póvoa de Santo Adrião. Agora, diga-me, eu faço esta pergunta, mas o município... E é isso que é fácil quem está na oposição dizer que não se fez, mas quem está muitas vezes com a tarima na mão é informado de um momento para o outro que as coisas aconteceram. E o Marco Pina é capaz de saber disso através da Vereadora da Saúde, muitas vezes é informada das coisas que têm acontecido. Qual é o tempo de reação que nós temos? Aquilo que se tem feito é tentar minimizar ao máximo as decisões que são tomadas na ARS. Não é por acaso que foi a muito custo que se conseguiu construir estes... Eu estive nessas reuniões ao início, e a ARS, por simplesmente, as orientações que tinha era o mais barato possível. E nós tivemos que defender que era oferecer qualidade aos municípios e que era o necessário. Carlos Lopes, permita-me a curiosidade de lhe fazer esta pergunta. Estes investimentos que vão ser agora brevemente inaugurados, estas unidades de saúde vão ser inauguradas futuramente em Odivelas, têm, salvo erro, em projeto cerca de 4 anos de idade, por diversas razões que podemos aqui abordar, não se desenvolveram até agora, portanto eram projetos, salvo erro,
projeto de execução de obras para 18 meses, pouco mais do que isso, e que demoraram 4 anos a ser executadas. Houve esta questão... A Ramada começou no final de 2011, estamos em 2013. Falou-se aqui A construção inicial era essa. Falou-se aqui na questão dos vistos do Tribunal de Contas e de alguma pressão política que foi feita para essa situação estar desbloqueada, e a pergunta que eu lhe faço, e como é o representante do PS, eu não resisto a fazer esta pergunta, é que efetivamente, não resisto mais, é que efetivamente estes impasses surgem precisamente no momento da vida política do país em que é o PS que está no poder. E ao que parece agora, num governo PSD-CDS, há digamos assim, uma aceleração deste processo que permite ao município inaugurar, agora numa fase já mais tardia, este tipo de equipamentos. E por isso eu não resisto a perguntar. Porque já estavam a andar, foi por isso que não desbloqueou nada, quer dizer. Que mecanismos de bloqueio é que aponta para que num governo do PS, o município do PS não tenha capacidade reivindicativa nem de pressão para acelerar este tipo de situações, ou pelo menos para impedir que algumas medidas que são gravosas para o Conselho, como esta deslocalização do CADOS, tenham acontecido? É uma pergunta que muita gente me faz. Pois, eu acredito que se faça muitas vezes essa pergunta. E muitas vezes elas estão no circuito da Presidência e das relações que se têm com os Ministérios. Esse não é um problema de agora, é um problema, como eu disse ao início, que tem décadas. Tem vindo a ser resolvido nos últimos tempos. E conseguiu-se, através da assistência dos terrenos, muitos dos terrenos já foram dados há muito tempo. Eu lembro-me da Póvoa, os terrenos foram dados para um lugar e depois apareceram noutro sítio. O centro de saúde foi construído noutro local. O problema da parte do município nunca foi a base de tudo, que era dar o terreno. Sempre disponibilizámos a dar o terreno. Eu penso que até em certa medida, não sei se estou certo nisto, nós até nos disponibilizámos a construir alguns centros de saúde e depois sermos ressarcidos pelo investimento. Isso, nem pensar nisso. Pronto. Porque, no fundo, muitas vezes por domínio do processo. E nós sabemos que estas questões depois passam por um processo administrativo longo e burocrático que muitas vezes vai contra toda a celeridade que ela é necessário. Os processos, a construção do Centro de Saúde de Odivelas, da Póvoa e da Ramada, começaram no final de 2010, 2011 e estão brevemente a ser inaugurados. Portanto, foram 2 anos a sua construção. Pouco mais de 2 anos, sim, 2 anos, 2011, 2013, são 2 anos praticamente. Agora, isto é um problema que é difícil, tem sido difícil. Carlos, na sequência da sua resposta, eu também queria lhe perguntar o seguinte. Acha que, porventura, terá havido, por parte, agora independentemente do município CPS ou ser de outra cor política, acha que da parte do atual executivo camarário houve, por assim dizer, algum excesso de confiança, por exemplo, em situações como aquele protocolo com a Luz ao Capital, no âmbito da OTEC, que já foi aqui referida pelo José Pignatelli. Luz ao Capital, que teria como contrapartida, no âmbito do desenvolvimento da OTEC, a construção, ou pelo menos a implementação de unidades de saúde em Famões e na Ramada, penso eu que era, e que depois não concretizou. Acha que no âmbito... Sim, força. Estão aqui as atas da reunião de Câmara. Exato. Não ver tudo, foi assim. Inicialmente, no projeto... A pergunta era para o Pignatelli ou era para... Não era para o Carlos Lopes, mas é só o esclarecimento, sim. Porque, assim, no projeto, inicialmente, com a OTEC, a Luz ao Capital faria o centro novo, a tal nova unidade. Exato, a tal contrapartida. Isso não foi viável e, então, a partir daquilo que se arranjou logo de imediato foi fazer os projetos de arquitetura, quer para a Póvoa de Santo Adrião, quer para o tal, ou para o 1 ou para o 2, para Odivelas. E, aliás, o ponto 9... Deixa-me só voltar aqui ao... Já poderá esclarecer na sua vez essa situação. Já me dei de lugar para ali. Agora não, mas, Carlos, às vezes estes esclarecimentos podem até ajudar o outro membro do painel. Mas, de qualquer forma, aquilo que eu queria perguntar basicamente é assim, acha que por parte do Executivo Camarário, em relação a este tipo de protocolos, e sabemos, já falámos aqui no âmbito do programa das questões económicas e no Conselho, que houve, digamos assim, uma grande expectativa a nível do município em relação a estes acordos ou estes contratos com a Luz ao Capital. Acha que houve da parte do município, do Executivo de Camarário, algum excesso de confiança na viabilidade destes acordos, destes contratos, e que, no fundo, houve uma espécie de descansar, ou pelo menos não se tornar tão pressionante junto do Poder Central em função dessa expectativa de cumprimento destes acordos? Eu não penso que houve um excesso de confiança, era uma relação com um parceiro. Tinha um projeto de uma dada área e as compensações... A Câmara podia estar de boa fé, é isso que eu estou a dizer. Estava certamente de boa fé. É fácil dizer que não está, mas depois provar como não está, isto não aparece a prova disso. É um negócio... Porque difamar na rua é fácil, depois retirar
a difamação é um problema e muitas vezes quando encontramos a verdade, quem difamou fica numa posição fragilizada. Mas pronto, eu acho que houve sempre boa fé e a Luz ao Capital era um parceiro. Naturalmente que o município tentou cautelar essa questão dos centros comerciais, com os centros de saúde, e tendo o projeto na mão. Pronto. E isso é uma relação, penso que seja uma relação normal de alguém que tem intenções urbanísticas perante um dado território, uma dada área, e tem que compensar a comunidade através das cedências, e neste caso foi o projeto e era a potencialidade de construir os centros de saúde. Eu penso que todos recordam que a crise começou em 2008 e este processo estava a decorrer na altura e toda a questão que estava agregada ao mobiliário começou a sofrer as consequências disso. E é natural que um parceiro que tenha investimentos para fazer se retraia um pouco, porque senão pode cair num buraco sem necessidade nenhuma e que as relações tenham, não direi deteriorado, ou pelo menos foi acontecendo um afastamento entre o parceiro e a Câmara Municipal de Odivelas. Ora, eu penso que não teve excesso de confiança e houve boa fé da parte da Câmara, sempre houve. A Câmara sempre fez chegar as intenções que tinham sido acordadas ao promotor imobiliário, só que a situação, como nós sabemos, foi de situação global e de imobiliário e tudo o que envolve essas matérias foram ficando como estão hoje. Pronto. E a questão foi essa. Agora, boa fé ou excesso de confiança, não. Houve boa fé sempre. E é que eu já ouvi uma vez aqui nesta sala, neste estúdio, uma coisa que foi engraçada, que é um bom termo. Muitas vezes nós relacionamos com o familiar, mas não sabemos quem está do outro lado de lá. E o outro parceiro, naturalmente, que foi andando no outro caminho. Muito bem. Marco Pina, esta parceria com a Luz ao Capital, em relação a este caso em concreto, eu depois também vou-te pedir, uma vez que até o PSD, que tem o Pelouro da Saúde na Câmara de Odivelas, que se pronuncie sobre a questão do iminente encerramento da unidade de cuidados comunitários psiquiátricos de Odivelas, que me parece uma questão de relevo. Mas em relação em concreto à Luz ao Capital, quem acompanhou, e eu acompanhei indiretamente esta questão aqui em Odivelas há alguns anos atrás, fica com alguma impressão de que, de facto, o Executivo tinha, de facto, alguma convicção, alguma esperança naquilo que seria uma parceria de exceção, de grande impacto em termos não só económicos, mas também para setores específicos como a saúde em Odivelas, como é o caso desta parceria com a Luz ao Capital. E um pouco na sequência daqui do que foi aqui afirmado pelo Carlos Lopes, eu perguntava-lhe assim, acha que neste processo todo desta parceria com a Luz ao Capital, desta expectativa de cumprimento destas contrapartidas em termos de equipamentos de saúde no Concelho de Odivelas, se perdeu um tempo que foi precioso em termos de capacidade de pressão, no momento até em que o governo do país era da mesma cor que a Câmara Municipal de Odivelas? Luís, antes de mais, deixe-me responder relativamente a outra situação, antes de voltar a essa pergunta direta que me efetuou. Porque eu gosto de ser bastante frontal, não gosto de ficar para as minhas palavras e gostaria de dar mais chega relativamente àquela matéria dos centros de saúde da Ramada e da Póvoa de Adrião, porque efetivamente havia uma carência de visto prévio do Tribunal de Contas, mas havia mais do que isso. Havia a necessidade de uma extensão, que ainda há pouco disse, por parte do Ministro Teixeira dos Santos, que não teria sido aprovada. E não tendo sido aprovada, aquilo que se passou na Ramada foi um fait divers. Às portas de umas eleições, em que se colocam uns taipais à volta de umas terras, faz-se umas movimentações e obras. Quais obras? Isto nem sequer está aprovado. Como é que isto pode dar andamento a esta situação? Isto foi único e exclusivamente eleitoralismo. Ponto. Depois, este processo morreu. E eu tenho enorme orgulho, e a vereadora da Saúde, Sandra Pereira, também tem enorme orgulho, de ter sido, durante o mandato do PSD, que foram disponibilizados e investidos 6 milhões de euros em Odivelas na área da saúde. Isto, efetivamente, nós temos que dizer as coisas como elas são. E se há, efetivamente, uma matéria em que nós podemos reivindicar, que é a questão da falta dos médicos e das condições para o exercício da atividade na saúde em Odivelas, porque, efetivamente, somos longe das condições que necessitamos, que sejam condições para receber as pessoas condignamente, estamos ainda longe disso, e isto tem que ser dito com frontalidade. Da mesma forma, tenho que dizer que houve, efetivamente, de parte deste Governo, um investimento de 6 milhões em centros de saúde em Odivelas. Está a se referir ao Governo do PSD. Exatamente. Isto tem que ser afirmado com toda a convicção. E mais, penso que neste sentido, com este investimento que foi feito, se calhar vamos colher os frutos de hoje em diante
da alocação dos médicos a este centro de saúde, com todas as condições que eles têm para dar e para a absorção de utentes neste centro de saúde, e possivelmente as nossas melhorias de cuidados de saúde em Odivelas irão a ser notórias. É esta a minha expectativa. Isso não será neutralismo neste momento? Não é neutralismo, isto é uma questão. Os centros de saúde. Os centros de saúde estão edificados. Estão edificados. Há coisas que não se podem escamotear. Mas há uma pergunta, Marcos, que eu queria fazer. Esse investimento de 6 milhões que foi disponibilizado para o Conselho na área da saúde, dever-se-á então, e falou já agora na questão da variação PSD, em função um pouco, digamos assim, de canais que se foram definindo, de capacidade de pressão que foi trabalhada. Eu sei que existe sempre grande... Só agora das eleições. Carlos, eu sou muito sério relativamente a isso. Eu também sou. Então deixa-me aqui falar sobre essa matéria, porque eu digo sinceramente o que eu penso. Normalmente as pessoas têm a noção de o partido estar no governo, se nós também na nossa autarquia tivermos da mesma cor, que há ali canais, por vezes existem. Agora, eu não me depreendo que seja único exclusivamente por parte da vereadora da saúde, que é a Sandra Pereira, tem o pelour da saúde, então vamos fazer centro de saúde em Odivelas. Não se prende por isso, como é óbvio, não é? Agora, que houve pressão por parte da autarquia, houve. Que houve empenho por parte da vereadora Sandra Pereira, houve. Não tenho dúvidas disso, porque presenciei muitas das reuniões. Agora, daí dizer que é única exclusivamente da responsabilidade da vereadora Sandra Pereira os centros de saúde estarem em Odivelas, é óbvio que tem seriedade intelectual para não dizer isto. Ainda bem. Agora, que houve empenho e que eles são uma realidade hoje em dia e que foram feitos e disponibilizadas as verbas por parte de um governo do PSD, não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. E isto é uma realidade. Agora, e como disse há pouco, espero que efetivamente isto se traduza na melhoria de prestação dos cuidados de saúde em Odivelas. Esta é uma convicção que eu tenho. Vamos ver se ela é cumprida de hora avante. Relativamente àquilo que me perguntou da luz ao capital. Essa situação prende-se com outras situações que já abordámos aqui noutros programas. Sim. Houve efetivamente um grande balão, pelo menos. Um grande balão, não é? E todos nós tínhamos a noção que efetivamente havia ali um programa que poderia trazer mais valias para Odivelas. Há pessoas que pensam, é megalómano? Não sei se era. Que ele tinha um investimento de 180 milhões, é uma realidade. Se algum privado teria disponibilidade para investir 180 milhões em Odivelas, não lhe sei dizer. Agora, isto foi o que foi divulgado. O que é certo é que, efetivamente, houve uma crise pelo meio deste processo, isto não podemos escamotear. Essa crise possivelmente terá influído negativamente nesse tipo de projeto. Agora, o que é certo é que esse projeto finou-se, tal como outros que nós conhecemos, para a mesma área e com contrapartidas com a mesma rede de parceria. Agora, não lhe sei dizer se efetivamente se tratava de algo tão megalómano que não pudesse ser executado. O que é certo é que não está executado neste momento, mas também não podemos tirar daí o ónus da crise que atravessou e que foi transversal a todas as áreas que nós conhecemos a nível governativo, tanto central como local. Passo a palavra para a esquerda do ecrã, para a esquerda política e para a esquerda do ecrã, Maria da Luz Nogueira. Esta questão da luz ao capital, das contrapartidas, é, na sua opinião, digamos assim, uma característica de uma forma de gestão camarária que pode, eventualmente, acarretar riscos de depois não se fazerem as coisas? A prova está à vista, não é? Mas antes, eu já lhe respondi essa questão, mas só queria fazer uma referência ao CATOS. Porque, de facto, é também um dos assuntos que nós sistematicamente colocamos em reunião de Câmara, fazemos propostas de moção na Assembleia Municipal, etc. Efetivamente, em março de 2011, através da informação que foi fornecida à Câmara pelo agrupamento dos centros de saúde, é dito que, por motivos de obras, o CATOS vai provisoriamente para a Póvoa de Santo Adrião. Já agora, só aqui um parênteses, quando se fala de Santo Antônio dos Cavaleiros, era onde está a funcionar o Serviço de Urgência Básica, o SUB. E eu sobre isto, depois, se houver, enfim, tempo, gostaria de ter um pouco para aprofundar, de algum modo, este zigue-zague em torno destes dois equipamentos. Mas o que se passou foi que fechou para obras em março de 2011. Tanto quanto sei, a USF que está a funcionar lá, que é a USF do Cruzeiro, abriu ainda durante o primeiro semestre de 2011, ou seja, as obras foram obras de escassos meses. E, portanto, nós estamos quase a 2 anos passados após o término das obras. Mais mês, menos mês, passaram 2 anos sobre o motivo que levou a que o CATOS fosse para a Póvoa.
Surpreendentemente, numa das últimas reuniões de Câmara, quando voltámos a questionar, afinal, o que é que se passava com o CATES, quase que foi insinuado que alguém andaria a dizer que o CATES não ia para Odivelas, mas afinal, quem é que inventou? A expressão da invenção é minha agora. Quem é que inventou isto? Portanto, é um facto, o CATES foi para Odivelas e foi para a Póvoa de Santo Adrião. E a intenção, eu tenho afirmado em vários espaços e afirmo aqui também com toda a convicção de que a intenção era encerrar o CATES. E esta intenção de encerrar o CATES vem desde 2010. Eu, pessoalmente, estive numa reunião com a senhora diretora do ACES de Odivelas Pontinha, doutora Margarida Duval, eu e o vereador Ilídio Ferreira, a quem ela disse o projeto, a intenção, a finalidade do CATES é para fechar. Mas como também é sabido, sempre houve uma grande pressão da população em torno da defesa do CATES. E então, em determinada altura, quando surge o Serviço de Urgência Básica de Santo Antão dos Cavaleiros, qual é que começa a ser a dinâmica? O CATES quase que se ocultava que o CATES existia e era tudo para a SUB. Aliás, nos centros de saúde, eu sou utilizador, portanto, sou utente de um dos equipamentos e via lá a divulgação, os anúncios, a informação, era um grande destaque, Serviço de Urgência Básica Santo Antão dos Cavaleiros, e depois assim, tipo um rodapézinho ali, CATES na rua Abreu Lopes, Avenida Abreu Lopes. E, portanto, a intenção era clara. Há depois aqui, entretanto, uma evolução, a abertura do Hospital de Loures e há que del Rei que é preciso fechar a SUB, porque as urgências têm que ir para o Hospital de Loures. Há que dar rentabilidade ao hospital, falemos do ponto de vista, enfim, mercantil, se quisermos. E, portanto, encerra-se a SUB. E era muito complicado, ao mesmo tempo que se encerrava a SUB, encerrar totalmente o CATES. Mas que a intenção permanecia. E, portanto, lá foi ficando pela Póvoa. E lá continua. Foram levadas moções a reuniões de Câmara, moções à Assembleia Municipal, aprovadas por unanimidade, enviadas para todas as entidades. Não chegou nenhuma resposta a dizer o CATES vai voltar para Odivelas, senhores deputados municipais, senhores vereadores, a nossa resposta é esta. Não, ninguém respondeu, nenhuma instituição respondeu. A ARS não respondeu, portanto ninguém respondeu. Isto não quando quase que se insinua que alguém inventou que o CATES saiu de Odivelas, porque sim. E, portanto, a população, é importante que tenha dado esse testemunho, porque de facto quem está atento, e eu não estou a dizer que não é nenhum exclusivo da CDU, quem anda na rua, quem fala com as pessoas, tem de facto a percepção do quanto aquele equipamento é fundamental na prestação de cuidados de saúde. Aliás, já estava a funcionar o Serviço de Urgência Básica, para onde as pessoas eram, digamos, convidadas a ir em caso de urgência. E o CATES ainda teve 60 mil consultas naquele ano, em 2010. Portanto, é efetivamente um equipamento que faz falta e que não se entende como é que a unidade que está instalada naquele local, portanto, a unidade de saúde do Cruzeiro, assim designada, o SF do Cruzeiro, que funciona exatamente no horário que permite, que compatibiliza com o anterior horário do CATES, porque é que o CATES não volta para ali? Pronto, isto era a questão do CATES, que me é muito cara, porque de facto temos sistematicamente denunciado, exigido e, enfim, fazendo tudo aquilo que é possível do ponto de vista de quem não está no exercício do poder, mas está nos órgãos de gestão, portanto, está nos órgãos eleitos municipais. Sobre a questão da luz ao capital, do OTEC, da parceria, etc. Nós temos uma posição muito clara em relação a isto e desde o início somos contra contrapartidas, a negociação de contrapartidas quando, a vários níveis, e sobretudo quando se entra em esferas em que são matérias que não são da competência das autarquias. A construção de equipamentos de saúde, e nós responsabilizamos a Câmara por muita coisa, mas nunca responsabilizamos a Câmara pelos equipamentos não estarem construídos, atribuindo-lhe a si essa responsabilidade, pela não construção, pela não execução,
pela falta de pressão, pela negociação, etc. Isso aí, nós, por vezes, temos feito críticas porque achamos que em determinados períodos, pronto, não sempre se fez aquilo que nós pensámos que deveria ter sido feito do ponto de vista da pressão política. Agora, do ponto de vista da responsabilização da Câmara pela construção de equipamentos, ainda que seja como contrapartida, nós sempre nos opusemos, porque a Câmara já tem competências que baste para assumir responsabilidades e já interfere em áreas nas quais não tem competência e na qual aplica recursos que depois não tem para aplicar nas competências que tem. Portanto, é de facto aqui um caldo que daria muito o que falar. Mas sobre essa questão em concreto, valerá a pena dizer que os 2 equipamentos de saúde que supostamente a Luz ao Capital, ou portanto o protocolo que foi feito na altura, iria construir um para Famões, outro para a Ramada. O valor máximo que iriam investir era 2 milhões de euros em 2 equipamentos. Isto é importante ser dito, porque foi agora falado que, não ia utilizar uma expressão e a tempo recuo, a hora do pé para a mão se investiu 6 milhões, ainda bem que se investiu, mas é pouco, porque o Odivelas precisa muito mais e tem estado décadas à espera. Portanto, este investimento vem tarde e não têm o direito de se vanglorizar. Não ponho assim, talvez que seja eleitoralista. Eu só digo, mas deixa-me só dizer o seguinte, eu só lhe digo isto, sabe porquê? Porque, como sabe, há 30 anos que o Odivelas tinha protocolos para a construção dos centros de saúde. Exatamente. E foi agora que foram construídos. Certo, mas o PS e o PS têm estado no governo alternadamente e, portanto, não têm o direito... Mas foi agora. Não dá bem, mas não têm o direito de levantar os colarinhos e a dizer fomos nós. Não tem, porque isto chega muito tarde. Acho que é um orgulho. Chega muito tarde. Está cá. Chega muito tarde. Chega muito tarde. Depois, em relação ao OTEC, se chegar... Bom, continuaremos depois então, mas em relação ao OTEC, é importante ser dito que o protocolo da Luz ao Capital, a Luz ao Capital quis garantir que a Câmara lhe atribuiu, lhe cedeu o melhor terreno municipal, que nós não nos cansamos também de repetir, que tinha nas Granjas Novas na Ramada, um excelente terreno municipal, que foi cedido à Luz ao Capital, mas foi aprovado o plano de urbanização para esse espaço, tal como também foi aprovado para uma zona de Famões, que eu agora não consigo delimitar, mas o facto é que isso foi aprovado. Foi aprovado. Agora, centros de saúde nós nunca vimos, mas nós sempre colocamos, aliás, nós desde o início tivemos contra este projeto, não pela construção pela remodelação de toda aquela zona de Famões, que é importante que seja feita, não pela construção da instituição de ensino que era prevista para lá, não pelo polo tecnológico em si, mas sim pelas contrapartidas e por aquilo que foi, nós utilizamos a expressão negócio, que às vezes é entendida como um negócio, alguém estar a meter dinheiro ao bolso, não é nesses termos que eu uso a expressão negócio, mas este negócio entre a Câmara e a Luz ao Capital, na nossa perspectiva, a Câmara, os municípios, ficou prejudicada. Ficaria, porque isto não se vai concretizar. Está bem, mas está bem que seja negócio, porque a Luz ao Capital efetivamente garantiu-se. E nós ainda não vimos na reunião de Câmara nenhuma informação formal, escrita, a dizer o protocolo está suspenso, está cessado, nada disto avança, o terreno reverte novamente ao município, tudo aquilo que foi cedido deixa de ser. Não vimos ainda nada em relação a isso. Sobre ainda o CATUS e o município e as pressões e etc. Eu lembro aqui que o ACES, portanto, Agrupamento Centro de Saúde Odivelas, tinha, porque agora a realidade mudou, como já aqui foi dito, também falaremos disso seguramente, mas, portanto, tinha um órgão, e que agora continua a existir no outro espaço portanto, administrativo, que envolve Loures e Odivelas, mas tinha o Conselho da Comunidade, cujo era presidido pelo representante da Câmara Municipal nesse órgão. Não era um órgão onde se podia, de facto, colocar questões, levantar, propor, questionar. Não. Passam 2 anos sobre a conclusão das obras praticamente e o CATUS não volta e não se questiona nada. Nós nunca recebemos nada escrito por parte da Câmara. Nem da vereadora da Saúde, nem da senhora Presidente. Sabe que é só bem consultivo, não é? Oh, meu caro, está bem, mas eu estou num órgão consultivo, mas se há um problema que eu considero sério, eu aproveito esse espaço para o colocar. E esse assunto foi colocado nas reuniões do Conselho de Comunidade. E peço informações formais. Daí a ter... Mas não há sistematicamente no acolhimento que nós desejamos? Não, sistematicamente não há resposta, não há informação. E quando publicamente
se toma alguma posição e se denuncia, normalmente acontece que na reunião seguinte de Câmara há uma novidadezinha. E a última novidadezinha é, mas afinal quem é que disse que o Cates não vinha para Odivelas? E eu estou à espera do dia em que o Cates volta a Odivelas, porque está registado no meu calendário quando é que essa questão vamos avançar. Eu ia passar agora, não sei se a Maria Luz já terminou. Por agora sim. Para o José Pignatelli. E eu ia pedir, e obviamente, se quiser pronunciar-se também sobre esta questão da OTEC e da Uso Capital, por favor, faça. Pronunciar antes, tudo começou com o Uso Capital. Pronto, de qualquer forma, e porque tocou no assunto, e eu acho que é uma questão também que interessa, porque também, na minha perspectiva pessoal, e eu não tenho que estar aqui a dizer considerantes, mas sempre que há um equipamento que se perde, há sempre uma desqualificação do Conselho nesses termos. Falou e chamou aqui a atenção para a questão da unidade de cuidados psiquiátricos, que já há alguns dias ou algumas semanas esta parte que não estava a aceitar inscrições e, portanto, poderia já aqui presumir-se que havia uma movimentação no sentido do seu futuro encerramento. Concretizou há pouco algumas informações que vão no sentido efetivo do seu encerramento e eu gostava, numa dupla perspectiva, não só que se pronunciasse sobre este tipo de situações que são geradas pela celebração de protocolos que eventualmente envolvem uma dose de risco negocial próprio dos negócios com os privados, enquanto forma de gerir saúde no município, e a questão das unidades de cuidados comunitários psiquiátricos, que eu penso também interessa à população de Odivelas sobremaneira, que é, ao que parece, mais um equipamento que se perde. Eu iria só começar isto, porque foram aqui ditas algumas coisas e algumas imprecisões. As atas das reuniões de Câmara têm uma coisa ótima, é que contam o que lá foi votado. E então eu vou aqui a março de 2009, ao anterior mandato, no dia 11 de março de 2009, na 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal, foram aprovados 2 pontos curiosíssimos. O ponto 7 foi aprovado um protocolo de cooperação com a Luz ao Capital, com a Redes de Fibra Óptica SA, para a concessão, construção e gestão de uma rede de fibra óptica no concelho de Odivelas. Não sei se existe, creio que não. O que é que isso tem a ver com a saúde? No ponto... É porque isto já lá vamos, se não se importa. É que está na mesma arte. Nada, mas isto é para perceber. Vamos esperar um bocadinho. Desculpe, isto é para perceber. Não vamos escamotear. Porque epá, eu não sou militante de partido nenhum, já fui. E não tenho necessidade de escamotear. Eu só quero aqui explicar que o OTEC nasce de um projeto de vários protocolos anteriores, que levaram inclusivamente àquelas extraordinárias maquetes que eu tenho centenas de fotografias, como o Marco Pina sabe, no Odivelas Parque, em vésperas das eleições, para este mandato, a 10 de outubro de 2009. Mas eu estou-lhe a falar do que se passou no anterior mandato. E, para maior escândalo, no ponto número 9 dessa mesma reunião, foi votada a cedência em direito de superfície à Administração Regional de Saúde e Val do Tejo do terreno destinado ao Centro de Saúde de Odivelas. E passo a ler a informação que é para se perceber o que é que se trata. É muito curto. Portanto, foi apresentada a deliberação e informação. Na 18ª reunião de Câmara de 27 de 9 de 2005, de 27 de setembro de 2005, foi deliberada a cedência em direito de superfície à Administração Regional de Saúde de Lisboa-Val do Tejo de uma parcela de terreno com uma área de 5.040 metros quadrados destinada à construção do Centro de Saúde de Odivelas nos termos e conforme a minuta de contrato que foi anexa. Na cláusula 3ª daquela minuta constava que a construção do Centro de Saúde teria início em 2005 e conclusão em 2006. Porém, por motivos que o município foi alheio, não foram cumpridos os prazos. Assim, e considerando que o prazo fixado para a construção do Centro de Saúde foi aprovado em reunião de Câmara, propomos que este órgão delibere, portanto, este órgão, no tal dia 11 de março de 2009, delibere o prazo previsto na cláusula 3ª desta minuta da escritura nos seguintes termos. Cláusula 3ª, que a construção do Centro de Saúde deverá ter início em 2009 e a sua conclusão em 2010, à consideração superior. Foi isto que o Partido Socialista, nas eleições de 2009, na campanha eleitoral, foi isto que está aqui em dizer que ia acontecer. Que depois ser ao Polo 1 ou ao Polo 2, como disse o Marco Pina, pouco importa. Mas foi isto. Até fez mais. Que se quiser, não trouxe as fotografias, por acaso não sei se trouxe, montou um grande outdoor de 8 metros por 3, onde hoje se faz um estacionamento ao lado da Escola Secundária de Odivelas, em frente ao CADES, para realizar este centro de saúde com o projeto lá desenhado. Está lá, ao seu olho. Se calhar a mesma coisa com que já debutou, que é o que está em frente à Escola Avelar Bruteiro, na rotunda da Avelar Bruteiro. Mas eu não vou entrar por aí.
Vamos agora falar de saúde. Não estou a dizer o que está numa ata. Mas, José Pinhasel, desculpa, eu estou a dizer o que está numa ata. Deixa-me só fazer... De certeza que o senhor não vem dizer que isto não é verdade. Está numa ata. Não teve, se não tivesse lá nada, nunca fazia nada, põe lá. Está uma cópia assinada por todos os vereadores que estiveram presentes na reunião. Eu não estou propriamente aqui, tenho a ata comigo, não estou aqui propriamente a desbaratar, nem estou aqui sequer a fazer publicidade. Eu estou a falar de coisas sérias. Agora vamos entrar à saúde. Antes de avançarmos... Só aqui isto é saúde. Não está as construções que se iam fazer e que, como o Marco Pina disse, isto consumou-se depois das eleições. Mas o facto de se ter resolvido em Tribunal de Contas foi, de facto, um grupo de deputados do PSD, do CDS e do PCP, que, por iniciativa da doutora Galriça Neto, aliás, isto foi dito pelo vereador, o vererador Paulo Ois, deu esta informação, a 22 de fevereiro, dá licença, pois está aqui escrito, está em reunião de Câmara, está em ata, foi uma informação prestada a 22 de fevereiro de 2012, na 4ª reunião de Câmara, na 4ª reunião ordinária de Câmara. Antes de avançarmos para a questão da unidade dos cuidados comunitários, que é uma situação que interessa particularmente aos municípios de Odivelas, essa questão que abordou, portanto, e falou aqui das opções políticas feitas nessa altura, a pergunta que eu faço é, no âmbito das dificuldades normais que existem nas relações entre o poder central e o poder local, com toda uma matéria burocrática e de dificuldades de comunicação que há entre os dois, e na medida em que estamos todos de acordo que no que respeita aos equipamentos de saúde é uma responsabilidade que é do poder central e não tanto do poder local, não acha que esse tipo de iniciativas acaba por ser, digamos assim, uma tentativa legítima e até em boa fé por parte do Executivo Camarário de tentar resolver, através de uma forma que pode não ter sido a mais eficaz e a mais correta, o problema da dificuldade de intervenção, da falta de intervenção do poder central no município de Odivelas? Faço esta pergunta neste sentido. É que pode ter sido, repare, independentemente da forma poder ter sido uma forma enviesada e uma forma errada em termos estratégicos, pode também, por outro lado, revelar também aqui uma vontade de tentar, através de uma outra forma, a carência desses equipamentos. Sabe, há uma coisa que enfim, indo responder até mais sucintamente à sua pergunta, que me choca um bocado. Na última reunião de abril, a reunião pública na Câmara de Odivelas, a Sra. Presidente disse que até não esteve presente na reunião toda, salvo erro, e disse que tinha feito um enorme esforço e que tinha reunido com a nova diretora dos agrupamentos de saúde, que agora é Loures Odivelas, manifestando ela inclusivamente que não estava de acordo que Odivelas tivesse passado para Loures. Enfim, contou tudo o que se passou e colou ao meu espanto que, passado dias, eu chego à unidade de saúde pública e dou-lhe lá com um papelinho. A porta estava fechada porque não havia possibilidade, tinha que se fazer as mudanças, de que isto ia mudar para o edifício Magnólia, que é em Santo António dos Cavaleiros. Eu vou dizer uma coisa, que é assim, se me perguntar se eu concordo com estas mudanças, eu vou dizer uma coisa. Se a mudança fosse para um local extraordinariamente melhor, eu já lhe vou dizer como é que é o local. Se a mudança não obstasse a dificuldades de transporte e a custos acrescidos, eu se calhar até diria que sim. Agora eu vou-lhe dar... Isto são coisas concretas. Quanto a números, não temos hipótese de fugir. O novo espaço, para onde foi... Eu não estou a dizer que a unidade de saúde pública estava num sítio ótimo. Não estava no 3º andar do velho edifício da Rua dos Bombeiros. Mas passou para o edifício da Magnólia, para o resto de chão, onde estão 4 gabinetes, e o atendimento ao público é feito naquele balcão que está à entrada grande, exatamente em frente a um conjunto de cadeiras que é uma enorme sala de espera que se espera por várias consultas, que é uma barulhar e uma barafunda total. Portanto, se me disser que passou para melhor, não passou. Não é? Porque até há dificuldade de comunicação quando nós estamos a interagir no balcão, no atendimento da unidade de saúde pública. Quando está a falar em transporte, eu vou só dizer uma coisa. Isto passa-se com o Hospital Beatriz Ângelo. Isto passa-se com o Hospital Beatriz Ângelo. A mesma coisa. A maioria, e não vamos escamotear isto, a maioria dos habitantes no concelho de Odivelas tem o passe L1. E na cidade de Odivelas tem o passe L1. Ora bem, o que é que acontece? Se formos para o Beatriz Ângelo, por uma paragem ou por uma paragem e meia, e posso-lhe explicar o que é essa paragem e meia, nós temos que pagar 2,40€ e depois mais outros 2,40€ para cá. Falamos de 4,80€. O mesmo sucede para Santo António dos Cavaleiros, sendo certo que ainda por cima, para o caso do edifício Magnólia, que até é teoricamente mais perto do que o Hospital Beatriz Ângelo, acaba por ser mais longe.
porque tem que apanhar dois autocarros, o que significa que se só apanhar um, tem que subir o vale, o chamado vale de Santo Antônio dos Cavaleiros, sobe ali 200 metros. Não é? Mas pronto, quando faz muito calor ou muito frio, não é muito agradável, se não é uma coisa completamente descampada. E eu pergunto, as pessoas por acaso sabem quem é que se socorre da unidade, da autoridade, aliás, não unidade, da autoridade de saúde pública? Vamos ter que avançar Só para dizer, as pessoas têm essa noção. Em função do tempo. As pessoas têm essa noção, são, independentemente dos camionistas, todos aqueles que se têm que socorrer tecnicamente por causa das cartas de condução, nós temos um enorme conjunto de pessoas que é para obterem isenções das taxas moderadoras, é para obterem reformas, é para depois serem chamadas às comissões de avaliação da Segurança Social. Muito bem. São pessoas com alguma idade. Eu ia pedir só um breve comentário à questão da unidade dos cuidados comunitários psiquiátricos de Odivelas, porque eu queria avançar para uma outra questão. Inicial, não é? Para outra questão que interessa aqui para o programa. Basicamente, um comentário a esta situação. Vamos ficar sem ela, vai passar para um hospital. Não é verdade. Como? Não é verdade. Eu estou a dizer o que é que eu lá estive hoje. Mas eu estou a dizer o que é informações oficiais. Marco, já vou chegar assim, já. Não é verdade. Com as informações oficiais, eu estou a dar uma informação oficial pelo chefe da unidade, o Dr. Cabral Ferreira. Portanto, desculpe lá, quer dizer, agora não venham. Ouça, eu tomo como verdade aquilo que me dizem. E o que me dizem. Eu também, parte da ARS. O que me dizem que eu vi, ouça, não me está a dizer que isto eram 2h30 da tarde, eu vi um maço de cartões que vão ser transferidos para a consulta psiquiátrica do Beatriz Ângelo. E já agora, é a primeira consulta. Ouça, já agora, para lhe dizer, eu estive com a minha mulher que foi intervencionada recentemente no Beatriz Ângelo, também tive que socorrer-me hoje à tarde ao Beatriz Ângelo. Passei os dias entre o Polito Valente, entre a unidade psiquiátrica e o Beatriz Ângelo. Posso demonstrar. E foi-me confirmado no Beatriz Ângelo que grande parte dos doentes de psiquiatria de Odivelas vão passar para lá. Se me perguntam o que é que eu acho que isto tem a ver com centros de custos. Acho que as pessoas que não conhecem, eu não estou contra o Hospital Beatriz Ângelo, quem conhece bem os hospitais, como infelizmente eu conheço, o Hospital Beatriz Ângelo, e até porque posso dizer que há 5 semanas, com um espaço de 24 horas, quer a minha mulher, quer a minha filha, foram cirurgicamente intervencionadas no Beatriz Ângelo, estou exatamente à vontade, tenho amigos meus que lá trabalham, que são médicos. O Hospital Beatriz Ângelo é um centro de custos. O Hospital Beatriz Ângelo procura, com certeza, ter uma performance em termos de gestão a melhor possível. O Hospital Beatriz Ângelo vai fazer, como já está a fazer, consultas básicas de psiquiatria, que se calhar não era aquilo que era o mais indicado, mas vai fazer acompanhamento psicológico. Portanto, também o quadro de psicólogos, que não sei de onde é que irão, independentemente de já lá haver, vão aumentar certamente o grosso ou do Beatriz Ângelo ou eventualmente do Júlio de Matos. Mas ainda assim, já agora, para esclarecer o companheiro Marco Pina, eu quero lhe dizer a ele que o Júlio de Matos também vai ser descontinuado. Ou seja, nós vamos ter aqui um problema. Por exemplo, todos os profissionais de psicólogos que trabalham em Odivelas também só têm um caminho, não é? Sim. Portanto, o que eu estou a querer dizer é a unidade de cuidados psiquiátricos de Odivela pode não fechar de imediato, mas tende a ficar esguia, tende a esfumar-se. E neste momento vão ficar garantidamente, até ao final do ano, 3 médicas, e são todas médicas, de psiquiatria na unidade. Portanto, obviamente que estas 3 médicas não podem ter, e que não vão ter, porque esses doentes do Dr. Cabral Ferreira, da Dra. Andréia Figueiredo, da Dra. Isabel Marques, vão todos passar, até aliás a Dra. Andréia Figueiredo já nem está na unidade, vão todos passar para o Beatriz Ângelo. Portanto, se nós aqui falarmos, e eu até nem perguntei a percentagem porque acho que nem vale a pena, é 50%. Portanto, 50% das pessoas vão garantidamente passar durante as próximas 2 semanas para o Hospital Beatriz Ângelo. Muito bem. Já vou passar, Marco, já vou chegar assim para prestar esclarecimentos para esta situação. Doutora Ana Marques confirmou isso. E volto a dizer, sem prejuízo de quererem comentar esta situação, e digo já ao Carlos Lopes que está à vontade para o fazer. De qualquer forma, há outra questão que importa aqui referir, no momento em que, de facto, a criação do Conselho de Odivelas foi, de facto, uma reivindicação antiga que há 14 anos viu a sua luz. Há aqui, digamos assim, uma tentativa de um Conselho novo de tentar reafirmar em termos de personalidade como Conselho com as suas características e com os seus equipamentos e com todas as suas valias. No entanto, numa área tão sensível como é a saúde, uma área que diz tão respeito e que atinge tão diretamente a população, há, ao que parece, uma perca de influência para Loures. Há, digamos assim, esta questão da criação do mega agrupamento
dos centros de saúde de Loures e Odivelas, parece que em termos da capacidade de gestão e da influência de Odivelas na capacidade de gestão disto, há uma perca concreta. Qual é a sua opinião, Carlos Lopes, sobre isto? Porquê é que isto acontece e o que é que Odivelas pode fazer para tentar evitar perder influência numa área tão sensível como é a saúde? A sua pergunta é dolorosa, quase. Repare, a perda agora do centro psiquiátrico, da unidade de psiquiatria, que está associada ali ao pé do EBO, é uma perda grande, porque, por cima, é uma unidade que foi inovadora quando se iniciou com o tratamento dentro da comunidade, não tratar os doentes psiquiátricos de uma forma fechada, isolada, mas integrá-los na comunidade, dar-lhes uma vida autónoma. E de um momento para o outro vemos esta unidade a desaparecer ou ser reduzida ao máximo e mais uma vez conhecemos pela imprensa ou por simplesmente sermos informados que isso vai acontecer. Qualquer município do país que tenha uma informação deste tipo só pode reagir, não é? Nunca se pode fazer uma política preventiva, mesmo tendo relações com as entidades, quer seja da gestão, que é a ARS, a Administração Regional da Saúde, quer seja com o Ministério da Saúde. Aquilo que nós observamos com a entrada deste governo, e é por isso que me continua a dizer, Marco Pina, que de um momento para o outro aparecem 6 milhões de euros, quando se vê cortes por todo lado, e as pessoas a sentir na pele esses cortes. E em Odivelas aparece 6 milhões de euros de um momento para o outro. Pode aparecer no jornal, que eu não ouvi, e depois desaparecer. Mas é mentira, a questão aqui é que, com tanto corte por todo lado, aquilo que está a haver é uma racionalização de custos. Custo custar. Quais foram os efeitos sobre a população? Uma coisa que indiretamente, mas que tem um efeito prático sobre a população, temos a união das freguesias. O desaparecimento de freguesias vai implicar também na saúde, na proximidade dos cidadãos e da função sociológica que poderá ter uma junta de freguesia, ou social que poderá ter uma junta de freguesia, na prevenção e na observação da população que está próxima do presidente junto ou está próxima daquela comunidade. Esta questão das freguesias, da união das freguesias, pode também trazer problemas ao nível da saúde. E Odivelas e o PS, e juntamente com o PCP, conseguiram e reclamaram junto das entidades do Poder Central, portanto, respectivamente do Governo, não estarmos contra essa situação. No fundo, o que nós assistimos neste momento é uma alta centralização do poder do Governo. O Governo centraliza tudo. Corta em todo lado. Diga-me qual é o município que consegue ir contra isto. Porque neste momento há uma intenção clara do governo que está hoje em vigor de centralizar as políticas todas. E os municípios, e retirar competências aos municípios. Isso vê-se, em primeiro lugar, pela redução dos orçamentos, das transferências financeiras, da redução das freguesias, de alguma maneira conseguir tentar tirar competências aos municípios. Portanto, este mega agrupamento, na sua opinião, é uma consequência disso? É uma consequência disso, claramente é uma consequência disso, e quem vai sofrer é a população, porque passamos de ter um foco mais próximo da população e estamos com um foco muito, um zoom out, digamos assim, sobre a vida e a saúde da população. Os municípios têm sérias dificuldades, claro, em reagir a isso, porque são situações abruptas, e este governo passou uma informação cá para fora, que é esta. As coisas acontecem de um momento para o outro, num estalar de dedos acontecem e ponto final. Isto Há uma surdez, na sua opinião? Há uma surdez, eu acho que é pouco. Acho que, eu não quero usar o termo que me está a correr agora na cabeça, mas aquilo que sentimos é um autismo quase. Passamos ao lado de tudo. É por isso que eu fico um bocado admirado quando o Marco Pina, com todo o respeito e pelo aquilo que disse, de um momento para o outro, numa situação em que estamos a emagrecer tudo, em que as pessoas têm dificuldade de ter... E no ontem estava a conversar com uma médica da saúde pública do Instituto Ricardo Jorge, e ela diz que nós estamos à beira do caos. Eles próprios no Instituto têm dificuldades. Redução de quadros, redução portanto, de orçamentos, e em Odivelas aparece 6 milhões de euros de um momento para o outro. Eu acho isto estranho, no mínimo. E este governo o que está a fazer, e ela, quando estávamos a conversar precisamente sobre esta questão agora falta-me o nome, da unidade do mega agrupamento, ela disse, isso está a acontecer, isso é péssimo para a população. E tivemos a discutir um pouco, e claro que é péssimo, mas perante os factos... Sobretudo para a população de Odivelas. E para a população de Odivelas, é claro, perante estes factos, eu admiro-me algumas informações, e o município tem que reclamar, e tem reclamado, aliás, o PS tem intervido na Assembleia Municipal, e mesmo na Câmara tem intervido sobre esta situação, para reclamar esta questão. Vamos então avançar. Marco Pina, ainda no âmbito desta questão do mega agrupamento, faz gestão, ou na sua opinião, faz questão, a questão que eu queria perguntar é esta, havendo agora finalmente um investimento real em termos financeiros em equipamentos de saúde em Odivelas,
não acha que esse investimento pode ficar gravemente condicionado, em termos qualitativos, da qualidade dos serviços que se prestam aos utentes, com esta questão do afastamento dos órgãos de gestão de Odivelas para Louros com a criação deste mega agrupamento? Marco, só uma questão. E depois aqui está outra questão inerente, que é, e peço desculpa, Marco, que é a redução dos quadros. Isto é pura e simplesmente economicista. Ele está um pouco no sentido da pergunta que estava a fazer pura e simplesmente economicista. Eu quero saber qual é a resposta. Em conversa, que estava, por acaso foi engraçado, estava em frente de duas pessoas que trabalham no Correio Cabral e estavam ao lado de uma médica de saúde pública. E eles diziam que neste momento nós estamos no limite dos limites. Dizem para eu trabalhar 8 horas, eu trabalho 10 e 12 horas por dia pelo mesmo ordenado. Portanto, aquilo que está aqui a acontecer, esta redução, é também a redução dos quadros e de trabalhadores. Isto vai ter um ponto de ruptura e estamos quase à beira do ponto de ruptura. E é da responsabilidade deste governo. Marcos Pina, não sei se quer repetir a pergunta, se não. reteve. Tendo em conta aquilo que o Carlos referiu há pouco, tendo a entender que efetivamente a vereadora Sandra Pereira tem poderes sobrenaturais, porque havendo 6 milhões de investimentos, isto parece que é uma coisa esotérica, mas não é. É verdade e é uma realidade. Agora, relativamente à questão que me coloca, mas antes eu gostaria de focar relativamente... Mas é uma verdade, é uma realidade. Essas realidades muitas vezes são... Mas é verdade, quer dizer, não podemos negá-las quando ela é uma evidência. Temos mesmo que avançar. Eu só gostaria então de focar relativamente à unidade comunitária de cuidados psiquiátricos, aquilo que é o conhecimento que temos por parte da ARS. Sim. É que efetivamente existe uma redução, como referimos. Agora, uma redução não é uma extinção, não é um encerramento. É um caminho. Certo, eu não sei se é um caminho que eu não faço futurologia, certo? Agora, a questão que nos informaram neste momento é a seguinte, é que a primeira consulta de psiquiatria, efetivamente, realizar-se-á no Hospital Beatriz Ângelo. O acompanhamento será... Certo, mas o acompanhamento será efetuado na unidade em Odivelas, como tem sido feito até aqui. Há menos médicos, é uma realidade. Agora, que a unidade de comunitária de cuidados psiquiátricos não é para encerrar, é o conhecimento que temos e a informação que nos deram, que não é para encerrar, não passam de boatos, e eu tenho que lamentar os boatos quando eles não passam disso. Agora, se me disserem daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, que ela encerrou, eu tenho que render às evidências. Agora, a informação que tenho neste momento é que não é para encerrar. Esta é a informação que tenho. Estava há pouco a discordar do Zé Maria Pignatelli, porque a informação que nos deram de parte da ARS é esta mesma e não é outra. Então, já agora... Eu queria que o Marco avançasse relativamente à outra Relativamente à questão dos mega-agrupamentos. Nós estamos perfeitamente à vontade para falar sobre esta matéria, porque efetivamente estávamos contra a criação destes mega-agrupamentos. Houve, por parte dos órgãos municipais, a realização de algumas moções nesse sentido, e nós estivemos ao lado dessas moções para que mostrássemos o nosso descontentamento relativamente a estas matérias, mas também entendemos o seguinte: o que está aqui em causa é uma questão de gestão. E o que para nós nos importa, efetivamente, é a prestação dos cuidados de saúde. Uma coisa é a gestão, outra coisa é a prestação dos cuidados de saúde. E o que, para mim, é muito mais relevante a prestação dos cuidados de saúde do que a parte da gestão. É uma evidência que esta maximização de recursos que se quer, atribuindo só uma unidade de gestão para 2 municípios, poderá ter algum tipo de constrangimento para o Conselho de Odivelas? Efetivamente poderá. Por isso é que nós estamos contra esta criação dos mega-agrupamentos. Até porque, ao arrepio da lei, o mega-agrupamento Louros-Odivelas é composto por 350 mil utentes e a lei defende que não deverão haver mais de 200 mil utentes. Logo aqui está fundamentado o nosso voto contra esta matéria. Agora, eu penso que é bastante mais importante a importância da prestação dos cuidados de saúde e não tanto o local onde eles são prestados. Há pouco por falar sobre o facto do SUB. O Zé Maria Pignatelli pintou um pouco o quadro negro relativamente ao SUB, onde estava o SUB em Santo António dos Cavaleiros. Eu compreendo o que diz, mas se nós compararmos a prestação que era feita em Odivelas, era completamente impensável. Porque as condições que eram dadas aos profissionais que lá laboravam, que eram os utentes que lá se dirigiam, era muito, muito, muito fraca. Se calhar melhorámos um pouco relativamente a isto, deslocalizando-a para Santo António dos Cavaleiros, é certo. Agora, a questão que eu coloco é a seguinte: eu prefiro, e isto é a minha visão, ter cuidados de saúde prestados com dignidade noutro local, que é diferente do local onde é prestado próximo, mas é prestado com mais cuidado e com mais condições, do que não tendo estas condições para serem prestados, não é? E eles continuarem a ser prestados em sítios pouco dignos, mas por serem perto, poderão algumas pessoas pensar que fazem sentido. Quanto a mim, não fazem. Para mim, eu prefiro que eles poderão ser deslocados por alguns quilómetros mais, não é? Mas que sejam prestados com dignidade e ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas. E é nesse modo que eu vou avançar para a Maria Luz Nogueira. Luís, deixa-me só dizer uma situação relativamente a outra situação. É que a outra situação que me preocupa,
que é a situação do Hospital Beatriz Ângelo e dos utentes da Pontinha. Como sabemos, temos esta situação, que é uma realidade, que é os utentes da Pontinha, estando muito mais próximo do Hospital Santa Maria, estão englobados no protocolo que foi assinado para pertencerem ao Hospital Beatriz Ângelo. É importante que se diga o seguinte: este protocolo foi assinado pelo anterior governo e hoje fala-se muito, mas porquê é que não se faz pressão relativamente ao facto dos utentes da Pontinha ficarem como estavam, a serem atendidos no Hospital de Santa Maria, e porquê é que terão que ir para o Hospital Beatriz Ângelo? Este protocolo, o protocolo dos utentes que compõem o município de Odivelas passarem para o Hospital Beatriz Ângelo, foi assinado pelo anterior governo. Isto é uma situação que tem que ser dita. No entanto, nós defendemos efetivamente que teria que haver uma condescendência relativamente aos habitantes da Pontinha, porque efetivamente estão muito mais próximos do Hospital de Santa Maria do que o Hospital Beatriz Ângelo. E a outra situação é o transporte. Mas a questão que se coloca também, nós temos que compreender o seguinte: é que relativamente ao transporte há uma situação que é a situação do transporte privado. E a Rodoviária Nacional defende que não existe o número suficiente de utentes que justifiquem uma carreira com mais frequência do que aquela que nós hoje temos conhecimento. Mas queria dar esta nota, porque acho que é relevante. Particularmente aos espectadores da Pontinha. Maria Luz Nogueira, melhores cuidados mais longe ou piores cuidados mais perto? No fundo, esta questão dos agrupamentos, mega agrupamentos, na sua opinião, qual é, digamos assim, a melhor vertente para esta situação? Muito bem. Se me permite primeiro um comentário sobre... Eu utilizo a expressão unidade de saúde mental só para facilitar e identificar a situação. De facto, está protocolado com o hospital. 5.000 consultas, era assim para 2012. E só no ano 2011, na unidade em Odivelas, foram, portanto, mais de 12.000 consultas efetuadas. E, portanto, não há de todo capacidade para o hospital substituir aquela unidade. Pois não, pois é, mas para além do mais, é que independentemente do número de consultas, é todo o outro trabalho que já alguém aqui referiu, que é feito ao nível da comunidade. E eu pergunto-lhe, muito diretamente, assim, muito frontalmente, a Assembleia Municipal aprovou moções e a Câmara também enviou para a ARS. Porquê é que a ARS não responde aos órgãos municipais? A dizer, meus senhores, compreendemos a vossa preocupação, queremos tranquilizá-los, isto não é para fechar. Isso é uma preocupação que todos devemos ter e isso é uma realidade não haver essas respostas. Pronto, de facto, é porque senão andamos aqui, dá a ideia que alguém anda a inventar coisas. A verdade é que as equipas vão desaparecendo. A questão do inventar só quis dizer que relativamente ao boato do encerramento. Neste caso não é o que se conhece. Pronto, há várias formas de dizer a mesma coisa, mas pronto, o CATS também não era, enfim, agora... Sobre a questão do os serviços, a proximidade, a qualidade, etc. Tem a ver com o agrupamento. É que, no fundo, isto leva-nos aqui, esta linha de raciocínio, que perante os factos limita-se a constatá-los, as instalações são degradadas e, portanto, é melhor um serviço com mais qualidade, independentemente da distância. Mas depois não há transportes. E depois a rodoviária não assegura porque não há o número de utentes suficientes. E entramos num ciclo vicioso. Portanto, Odivelas o que tem é que, de facto, ter equipamentos que respondam à sua população. Posso fazer uma pergunta muito direta relativamente a isto? Eu queria que me dissesse o seguinte: o que é que prefere? Na sua visão, é preferível o quê? Ter cuidados de saúde prestados de forma miserável, ou uma pequena localização, ter cuidados de saúde prestados de uma forma capaz? Temos mesmo que avançar em relação aos mega-agrupamentos. Aos mega-agrupamentos, o que se passa é o seguinte: o PSD pode ter votado favoravelmente as moções apresentadas nos órgãos municipais contra isto, mas o PSD no governo aprovou os mega-agrupamentos. E, portanto, não há aqui dois PSDs. Quer dizer, há um PSD, como há um PS, como há um CDS, como há uma CDU. Pensamento sério. Portanto, porque é fácil nós no local dizermos nós somos contra, mas lá no local onde as coisas são aprovadas, os representantes desses mesmos partidos aprovam e isso é que conta. Aprovam ou fazem ou não fazem, isso conta. O mesmo se passa com o Instituto de Odivelas e toda essa discussão que tem havido. Seguramente diretamente à questão. Mas uma coisa é pensar diferente, outra coisa é opções. Para me responder, porque temos que avançar. Muito bem. Sobre o ACES, o mega-agrupamento, é evidente que nós estamos contra e não é por estar contra, estamos contra porque, objetivamente, mais uma vez, o Odivelas fica prejudicado porque está a perder serviços. Está a perder, e a gestão não é pouco importante nisto. Porque passamos de uma estrutura que deixa de gerir de cerca, 150 mil utentes, à volta disso, para
400 350 mil. Perto de 400 mil utentes. Perto de 400 mil. Deixa de ter um quadro pessoal que não chegava a 200 para um quadro pessoal de 400. Verdade. E, portanto, isto não pode, do ponto de vista da eficácia e do ponto de vista dos serviços, ser melhor que qualquer. Não pode ser melhor que qualquer. Votaram contra nas moções, mas no governo, o fecho do governo que aprovou. Depois, já foi aqui referido que o Serviço de Saúde Pública foi para onde foi, mas há um novo serviço que também a Odivelas já perdeu, que era o Serviço de Apoio ao Cidadão, o Gabinete de Atendimento ao Cidadão que funcionava no Serviço do Bairro Olaio. Hoje, os cidadãos que quiserem prestar esclarecimentos, precisar de esclarecimentos, fazer reclamações, que não seja no livro, portanto, conversar, esclarecer dúvidas, pedir encaminhamento, etc., vão a Sacavém. Porque em Odivelas acabou, portanto, é mais um serviço que acabou. Nós não vamos falar das USFs, é o que eu queria falar. Se for muito rápido, 2 minutos. Muito rápido, muito rápido. Porque está, já, tanto quanto sei, começou ontem a funcionar a nova Unidade de Saúde Familiar da Ramada e, creio quando sei, ontem ou hoje... Sim, oficialmente dia 30, já foi comunicado. Pronto, há de haver a inauguração, mas já estão transferidos. Pronto, tive ontem essa informação. E sei também que está pensado, na próxima semana, ser transferido o serviço de saúde que funciona atualmente na Rua dos Bombeiros, em Odivelas. Estamos a falar de um serviço que tem inscritos 30 mil utentes. A Unidade de Saúde Familiar da Ramada tem capacidade, do ponto de vista daquilo que foi o seu projeto, para 20 mil utentes. Já foi aqui falado 16 mil. Mais 30 mil que vão do serviço que está nos bombeiros em Odivelas, o que é que vai acontecer? Mas não é todo. O que é que vai acontecer? Não é todo. É a pergunta que eu deixo no ar, o que é que vai acontecer? Não é todo, não vão os 30 mil de Odivelas vão falar todos. Vou-lhe pedir telegraficamente dizer sobre este assunto. Primeiro não percebi se era isto ou não, como eu estava a dizer. Não sei qual é a mais-valia da Unidade de Saúde Pública ter passado para o bairro da Magnólia. Seguramente o Marco Pina não conhece o local ou não conhece onde é que a saúde pública está instalada. Eu fui um estreante. Conheço e acho que é bastante melhor do que dá vida no Só opiniões. Não é seguramente. E veremos. Portanto, não sei onde é que está a mais-valia. Quanto ao saber-se ou não saber das extinções dos serviços, também lhe quero dizer que há 3 dias isto acontecer com a Unidade de Saúde Pública, a senhora Presidente da Câmara não sabia, manifestou claramente e depois já fez um comunicado 7 dias depois, está no portal da Câmara Municipal, e passemos telegráfico sobre o que é que eu penso destes megas agrupamentos muito simples. O que é que se mantém em Odivelas? Eu vou-lhe dizer. Mantém-se em Odivelas medicina familiar para 65% dos municípios. Mantém-se para 33% dos municípios a consulta de planeamento familiar. Mantém-se a consulta antitabágica, que serve 6,5% dos municípios. Mantém-se a consulta de estomatologia, que só faz atualmente limpeza e higienização. Mantém-se a unidade de vacinação no bairro Olaio e mantém-se a unidade de cuidados continuados com assistência ao domicílio e aqui, muito por força do investimento da Junta de Freguesia de Odivelas, na cedência de uma viatura que se adquiriu, sou eleito, votei a favor, o Marco será o candidato pelo PSD, o futuro candidato à Junta, sabe isto perfeitamente. O que é que saiu? Saiu, e a vereadora Maria de Lourdes Nogueira já o disse muito bem, o atendimento ao cidadão. Saiu o serviço de diagnóstico básico que estava no CADS, onde tinha imagiologia. Saiu a pediatria. Saiu a unidade de saúde pública. Prepara-se para sair pelo menos 50% da parte psiquiátrica. E ainda saiu a consulta de avaliação à pediatria. Portanto, aquilo que eu gostava de tentar perceber, eu sou claro nisto e frontal. Eu vim para o Conselho de Odivelas porque casei. Curiosamente casei com uma pessoa que morava em Odivelas, em Lisboa, e que das irmãs foi a única que nasceu em Odivelas, mas não fiz parte de nenhum movimento de Odivelas a Conselho, mas eu estranho é que todo este retrocesso, não é? E pergunto hoje o que é que Odivelas tem, porque além disto que se está a perder, Odivelas não tem uma divisão de polícia, não tem um tribunal, não tem uma delegação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, enfim, não tem um conjunto de coisas que se perdem. Tenho pena que hoje neste programa também não se tenha discutido o que se passa no seio do beatrizagem, porque serve o Conselho de Odivelas, o que se passa ao nível da área envolvente, o que se passa ao nível das coimas aos cidadãos que frequentam o beatrizagem.
e no benefício da dúvida, está aqui um ofício sobre mas está lançada a questão, pelo menos... Chegou ao gabinete onde eu trabalho, ofício esse que foi parar às instâncias superiores, sobre coimas aplicadas por polícias gratificados em zonas de parqueamento. Só dizer isto, com sinais de trânsito. Vou avançar porque isso realmente não está no âmbito do tema do nosso programa. Meus senhores, para terminar, vou fazer uma ronda rapidíssima, vou só para vos pedir uma opinião final, numa palavra. O estado de saúde de Odivelas parece-me, pelo menos, febril, pelo menos daquilo que vocês aqui falaram. Febril para melhorar ou para piorar? Uma palavra. Luís, temos que acabar. Sim, mas é muito rápido. Eu só pergunto uma coisa ao José Pignatelli, não sendo filiado no CDS, mas estando no CDS, não tem tempo para responder. Não faço essa pergunta. Essas questões todas. Eu acho que essas questões colocou aí. Eu vou terminar o programa. Eu vou terminar. Não é isso. Isso não é saúde. Eu estou a falar da saúde. Vou terminar. Vocês têm que compreender, temos como 1h45 de programa. Mas respondendo para melhorar ou para piorar? Eu acho que é para melhorar. Naturalmente, com a condição que nós temos a nível do Governo, como o Pignatelli fez ali o diagnóstico, mas não fez a reclamação ao Governo até agora, eu acho que no futuro... Marco Pina, estado de saúde para melhorar, para piorar em Odivelas? Eu sou uma pessoa bastante positiva e tendo em conta as infraestruturas que estão a ser criadas, penso que temos tendência a melhorar. É isso que eu quero crer, que possa efetivamente melhorar a prestação de cuidados de saúde de Odivelas. Muito bem. Vereadora Maria Luz de Moreira. Eu sou uma otimista cética. Otimista cética. Exatamente. E, portanto, gostaria muito de achar que vão melhorar, mas, lamentavelmente, eu acho que vão piorar. José Maria Pignatelli, sua opinião? Ramada e Póvoa de Santo Adrião, se tiverem médicos, vão seguramente melhorar, têm unidades novas. O resto é complexo, está à vista. A nível mais intrínseco, temos a questão do Beatriz Ângelo, que não foi aqui hoje discutida. Mas que provavelmente teremos a oportunidade de discutir noutra instância e noutro programa. Muito obrigado. Agradeço a todos a presença. Obrigado. Foi, de facto, um debate muito importante e interessante sobre um assunto que interessa particularmente às populações, a saúde, interessa a todos. Falou-se da carência de pessoal médico em Odivelas, da situação dos equipamentos, da unidade de acompanhamento psiquiátrico que estará, digamos assim, em vias de encerrar, ou talvez não, e do mega-agrupamento que retira capacidade de gestão a Odivelas no âmbito da saúde. A todos o meu obrigado e até ao próximo programa.